Olá, pessoal! Essa é a 26ª edição do 61 Podcast. Eu, Ronan Carlos, o anfitrião, hoje recebendo um convidado super especial, muito querido aqui do Distrito Federal, do nosso quadradinho. Mas antes de tudo, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores: Academia Corpo e Saúde, Atacadão dos Suplementos, Acreditar Agência de Marketing e Publicidade, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório, Mamute Energy Drink, o melhor energético do Brasil, zero açúcar. Doces do Chefe, os melhores doces de Brasília. E, é claro, Organizações Paulo Otávio, do meu amigo Paulo Otávio. Muito obrigado pelo apoio, um forte abraço. Agora vamos lá falar desse cidadão de Brasília que dedica sua vida e seu conhecimento e seus talentos para melhorar a segurança em todo o Distrito Federal. Filho do senhor Ari e da dona Maria, servidores públicos pioneiros no DF, e é casado com Kelly Fragoso e tem 2 filhos. Foi criado na Guará, na cidade satélite do Guará, fez licenciatura em Química pela Universidade Católica de Brasília, foi professor por 10 anos e em 1995 entrou na Academia de Polícia e começou a atuar no combate direto ao crime como policial. Sua experiência inclui ações contra roubos, furtos e sequestro. Foi da Divisão de Operações Especiais por 15 anos. Já treinou e preparou mais de 5.000 operadores da segurança no DF e em outros estados. Ministrou treinamentos para vários órgãos dos governos federal, Poder Judiciário, Legislativo e Forças Armadas. Em 2018, começou sua vida política, onde disputou o cargo de deputado distrital, obtendo mais de 8.078 votos e ficando como 3º suplente, mas já conseguiu assumir na Câmara Legislativa o seu mandato de deputado. É um cara abençoado por Deus. Seja muito bem-vindo, meu amigo Carlos Tabanês. Obrigado, Ronan. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Aliás, vão assistir também, né? Essa filmagem agora fica para eternizado. Amanhã a gente solta no ar a partir das 19 horas. É um prazer imenso estar aqui, batendo um papo e falando um pouquinho. Quanto à questão Maria, eu vou botar porque é Isa Maria. Quando eu falo sobre Maria, ela fica brava comigo. Então é Isa Maria. Carlos Tabanês, muito conhecido aqui no Distrito Federal. Um policial muito atuante, careca, marcante, forte, né? Hoje ele está um pouquinho acima do peso, mas já está comprometido comigo aqui fazer um tratamento na clínica Corpo Perfeito. De onde vieram vocês, Carlos? Como é que vocês chegaram na capital do Distrito Federal? Seus pais, onde você nasceu? Seus pais são originais da onde? Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte. Em 1957, meus avós vieram metade do Rio, tá certo? Por parte de mãe, e metade de Minas. E aí, em 1970, adivinha quem nasce? Eu. Então, o meu pai é mineiro, tá? E minha mãe é mineiro da onde, cara? Meu pai foi nascido em Nazareno. Nazareno. E minha mãe naquela região ali de São Cristóvão. E aí, em 1957, meus avós vieram para a construção de Brasília. Meu avô era o chefe da marcenaria da Bela Cap, como falavam antigamente. Sim. E eles vieram para a antiga... Hoje se chama Candangolândia. Sim. Mas antigamente era chamado de Velha Cap. Sim. Depois disso, o que aconteceu? Em 1970 eu nasci, morei muito pouco tempo na área na 408 Sul e na 402 Sul. E de lá fomos para o Guará. Eu fui para o Guará com 6 anos, se não me engano. Seus pais servidores públicos de qual órgão? Meu pai era do GDF, da Subprocuradoria do GDF, e minha mãe era do Tribunal Superior do Trabalho. Mas começou trabalhando na CAESP. Sim, o incentivo de você virar servidor público foi pelos seus pais. Minha família toda praticamente é servidora pública. Meu pai era servidor público, minha mãe é servidor público, meu tio é servidor público. Então, meu outro tio era policial civil da época da GEB, então, que usava o mesmo nome que eu uso hoje, Tabanês. Então, a gente tem o ritmo, normalmente, de pegar o que a família é. E aí, eu também fui o quê? Eu nasci em 1970, morei no Guará muitos anos, depois eu fiz Química, entrei como Faculdade Católica e saí lá como Universidade Católica. E também fiz pós-graduação na UNB. Em Política e Estratégia, comecei a dar aula de Química, ministrei aula de Química por 10 anos.
10 anos eu tive a oportunidade de conhecer vários lugares do Distrito Federal. Fui no Compacto, Projeção, JK, La Salle, Alvorada, AD1, Centro Sino 6, CEAB. Até em Formosa eu fui dar aula no Colégio do Planalto. CEAB eu estudei lá. Hã? CEAB eu estudei lá. Eu ministrei aula lá um tempo. Agora virou CEMAB. CEMAB. Depois disso, infelizmente, a gente sabe que a função do professor não é tão valorizada. Então nós temos duas formas de fazer. Ou a gente continua brigando, tentando melhorar, ou se você está incomodado, você procura uma coisa melhor. E na época eu resolvi fazer o concurso da Polícia Civil. Fiz o concurso da Polícia Civil, passei e entrei na Polícia Civil em 95. Era um sonho seu de criança? Na realidade, meu sonho, sabe qual que era? Ser cientista. Eu sonhava em fazer a cura do câncer. E aí a coisa vai, meu tio era polícia, foi jabiano, que também usava o nome de Itabanês, aí foi indo. E aí, de repente, eu fui para a área da polícia, a área do armamento. Desde criança, com isso. E aí o que aconteceu? Entrei na Polícia Civil, trabalhei alguns meses na 4ª DP, porque eu morava no Guará. De lá eu fui convidado para ir para DRF, Delegacia de Roubos e Furtos, também fiquei um pequeno período. E tive a oportunidade de ser convidado para ir para a Divisão de Operações Especiais. Tabanês, onde eu fiquei mais de 15 anos lá. Lá na 4ª DP do Guará, lá. Você nasceu no Guará e cresceu no Guará, virou policial no Guará. Alguma história que você lembre de algum amigo que foi pro caminho errado, das drogas, foi pro caminho do crime? Tinha muitas pessoas que a gente conhecia lá no Guará, quando era Manu. Tem uns que entraram nas drogas, hoje estão praticamente aquele zumbi que chama. Tinha um rapaz que fazia capoeira, o cara travado, o cara assim, você via, hoje você olha pela rua, dá pena de ver, tá certo? Teve outros que foram presos, mas o meu grupo mesmo, que estava, graças a Deus, quase todos eles, ou virou polícia civil, outros viraram polícia militar, outros são professores. O meio que eu andava e o meio que eu estava é um meio que, posso falar que todo aquele grupo nosso, ele se progrediu na vida. Porque acho que aqui no DF, não sei se há estudos de casos, que a cidade do Guará é a cidade de maior movimento de tráfico de droga. Não, ela, na época, no início, ela tinha uma movimentaçãozinha, droga, mas não era aquela movimentação, não se comparava com Ceilândia, com Samambaia, com outras cidades. Lá tinha muito, na minha época, pelo menos de polícia, tinha muito, era furto de varal. Ladrão de roupa. É. E algum dia você estava na delegacia e chegou um amigo lá, Não, em alguma situação que você lembra? Várias vezes, nesse tempo todo de polícia, é impossível, né? Não acontecer isso. Então, tanto na 4ª, como vítimas na DRF, como em operações pela Divisão de Operações Especiais, que a gente batia numa situação com algum conhecido que precisava de um apoio, tá certo? Sim. E muitas vezes a gente estava em casa mesmo, a pessoa ligava, desesperada, e a gente muitas vezes saía de casa para ajudar. Era o policial da rua. Não tem como. Chama o Tabanês. Chamou, você tem que ir, concorda? Com certeza. E aí você decide ir para a Divisão de Operações Especiais. O que você foi caçar lá na DOE? Eu queria uma coisa, na 4ª DP e na DRF, era bom, mas ainda faltava alguma coisa. Então, na DOE me deu uma sensação de mais de rua, eu tive a oportunidade de conhecer todos os buracos do Distrito Federal em torno. Porque a Divisão de Operações Especiais, ela não fica parada num lugar. Ela dá apoio a todas as delegacias. Então, o que aconteceu? É a polícia que chega para resolver quando o convencional, o policial convencional ali não consegue. Eu não vou nem falar isso, mas é quando o convencional está fazendo a investigação, faz tudo, eles chamam a gente para dar o apoio, para garantir que a ocorrência se feche 100%, sem nenhum incidente maior. Sim. Quem foi seu chefe lá na DOE? Eu tive o Dr. João Kleiber. Conheci. E depois eu tive o Dr. Ferraz, Dr. Nugoli, Dr. Marcelo. Conheci. Tive depois Dr. Guilherme e acabou no Dr. Guilherme. E aí, lá na Divisão de Operações Especiais, pelo que eu já ouvi, você se especializou em bomba? Não, eu primeiro fiz a parte de defesa pessoal, a parte eu comecei com tiro, defesa pessoal. Aí eu comecei a fazer a parte de explosivo e armas não letais. Mas a minha especialização maior hoje é a parte de explosivo. Teve algum caso aqui em Brasília que... Não, porque a atribuição principal da parte de ocorrência antibomba era mais para a polícia militar.
No início tinha uma certa diferença lá cá. Então, na parte interna da polícia, quem resolvia era eu. E fora o total era a Polícia Militar. E hoje, a Operação Petardo é da atividade da Polícia Militar. A gente trabalha somente na investigação. E aí o Tabanês está lá na DOE. Qual foi a próximo sonho do Tabanês? Quando faltou 5 anos para aposentar, mais ou menos, eu falei assim, vou aposentar e fazer o que da vida? Normalmente, polícia, quando aposenta, vai o quê? Vai jogar dominó ou vai pro bar beber. Se ele não for pro dominó, não for pro bar beber, ficar em casa, ele infarta. Então, eu pensei com minha esposa, falando, vamos fazer o que para aposentadoria? E aí, montamos uma pequena empresa na época. Ela como administradora e eu como conselheiro dela na empresa. Como sócio cotista. Sua esposa é servidora pública também? Não. Então, eu como poderia ser sócio cotista, Sim. E ela é sócia administradora e eu servia como conselheiro. E graças a Deus a empresinha foi crescendo e hoje está estabilizada no mercado. Graças a Deus. Tabanês, você enveredou dentro da Polícia Civil para associação, para sindicato? Divisão de Operações Especiais nunca participou de movimento grevista nem movimento sindical. Então eu fiquei mais de 15 anos na divisão, a gente nunca participou disso. Nunca gostei de movimento sindical, nada desse tipo. Nem na época que eu era professor, nunca coloquei. E outra coisa, nunca gostei de política. Quando você falava em política, eu te esculhambava, te xingava, e era aquele horror. E muitas vezes, na época da eleição, eu pegava o papelzinho assim, olhava a cara do cara, opa, esse aqui eu gostei, votava nele. Se eu não gostasse, jogava fora, pegava outro, não, esse aqui tá bom, e é assim que eu votava. Esse é o Tabanês, vai pegando os códigos aí com ele. O Tabanês, ele é já direto já, papo reto. Tabanês, e aí, montou sua empresa com a sua esposa, aposentado, faltando 5 anos para aposentar. 5 anos para aposentar. A e empresa, ela tomou conta. A empresa foi crescendo. Mas me conte aí da saída da sua casa para casar. Olha, quase eu não saio. 33 anos eu ainda estava na casa da minha mãe. Gente, eu estava na casa da minha mãe, uma mordomia desgramada. Não pagava, ganhava o salário da polícia, não pagava conta, não tinha empregada para tomar conta, não tinha nada. Tinha meu quarto lá que eu não tinha amolação nenhuma. Para que você sai? E lá na DOE tem alojamento, e lá, né? Ainda tinha alojamento da DOE. Você sai de casa para quê? Não sai. E aí eu tentei me segurar, mas teve uma hora que não teve mais jeito não. Ou vai ou racha. Só faltou pegar a faquinha aqui e botar no meu... Vai sair de casa, moleque. Aí foi assim. Geralmente, quando você tá morando com os pais, é a época de você conquistar os sonhos ali, que depois que você casar, tiver filhos, né? Você não vai mais ter tanta facilidade para atingir aquelas metas ali. Porque aí o salário já começa a rachar. Já começa a rachar. Mas eu vou te falar, eu comecei a conquistar meu patrimônio depois que eu juntei, depois que eu casei. Aí sim que eu comecei. Porque quando eu era solteiro, quando tava tudo, pra quê? Eu podia gastar só com o que eu queria. O que eu gastava? Eu não viajava, eu não gostava muito de viajar. Então eu só viajava para fazer curso. Então tudo, dos 33 para trás, era gastando com férias. As férias era fazer um curso, fazer um treinamento, fazer uma especialização, ir para outro país, fazer um curso da SWAT, um curso explosivo, e assim que eu sempre fui. E isso me rendeu também, por outro lado, uma expertise que me gerou frutos no futuro. Como é que foi para esse curso da SWAT? Foi em 1990, tive uma oportunidade, surgiu uma oportunidade lá e aí montamos um grupo e fomos para a SWAT de Hollywood, na Flórida. E aí fizemos 2 semanas de treinamento com a SWAT de lá. Depois eu voltei para o Brasil. Depois eu fui para o Tennessee, pegamos o carro, sem falar uma palavra de inglês. Peguei o carro em Miami e fomos até o Tennessee de carro. 10 pessoas, para fazer um curso de entrada e uso de explosivo para invasão. Que na época que nós fizemos, não existia isso no Brasil. Depois nós fomos para o Departamento de Segurança Diplomática, em Nova York, fazer um curso também de segurança de autoridades, pela embaixada. Aí já foi estudando inglês ou não? I don't speak English. I don't speak English, fuck you. Só isso que eu sei falar. É 2. E o pior, aí ganhei um doutorado, notório saber honoris causa pela Universidade de Gordon, sem falar uma palavra de inglês. Tive que fazer o trabalho todo de manuscrito e pagar um tradutor para traduzir todo o trabalho. Entendeu?
E aí eu fui para lá, depois eu fui também no finalzinho, eu fui para Espanha, fiquei mais de 40 dias na Espanha, fazendo curso na área de explosivo, que eu posso falar que é uma das melhores equipes de explosivo do mundo, que é o pessoal da Espanha. Aí, fora nessa área de explosivo, eu fui fazer curso de neutralização de minas terrestres, curso de neutralização de bomba de aviação, demolição, fogos de artifício, explosivos caseiros, explosivos improvisados. Fui para a Imbel, eu posso falar que eu conheço quase todas as fábricas de explosivos do Brasil, tá certo? Tudo que tinha oportunidade de fazer algum curso, eu pegar minhas férias, vou pegar minhas folgas e vazava para fazer o curso. Estudando. Aproveitando. Isso aí, é por isso que tá onde tá. Tabanês, e aí você casou, teve 2 filhos, né? E como é que o Tabanês foi entrar na política? Olha só, como eu te falei, nunca gostei de política. Cheguei num evento, no final de ano, de Réveillon, sentando numa mesa, o cara começou a falar Em 2016, dezembro de 2016. Agora, pouco tempo. Pouco tempo. 6 anos. Chega no local, o cara foi falar de política, eu falei, vamos lá, eu vim pra beber, eu não vim pra falar sobre fila da puta nenhum. Desculpa se você pode falar palavrão. Pode falar palavrão. Eu falei, meu irmão, eu vim aqui pra beber, não vim falar. Aí o cara começou a falar política, e aí começou a falar que eu tava revoltado com a política, que eu tava com isso, que eu tava aquilo. Eu falei, olha só. Esse cara era político ou só curioso? Não, era só curioso. Aí ele falou, a política precisa de gente tal assim e tal, e o palco torando. Aí teve uma hora que ele falou, então por que você não sai em vez de reclamar? Eu falei, olha, eu tenho algumas características que o político não pode ter. Não sou mentiroso, sou direto, não sou de ficar enrolando e sou grosso por natureza. Tudo que o político não pode ter. Aí ele olhou, parou, falou assim, mas por isso a gente precisa mudar isso. Quem sabe assim você não vai. E aí parou, a gente foi beber e ele me ligou uma semana. Tem uma hora que eu me irritei, peguei o celular, falei assim, meu irmão, faz o seguinte, para de me ligar, eu vou atrás do partido. Entrei no pai das informações do Google, Partido Político no DF, digitei lá, o primeiro partido que apareceu, um tal de PROS. Eu não sabia se o PROS era de direita, se ele era de esquerda, se ele era de centro. Eu fui nele. Bati lá, peguei o endereço, fui lá na 26 do Lago, bati lá, cheguei lá e falei, vem cá, como é que vai para ser candidato a deputado? Eu de moletom, tênis, o cara olhou pra minha cara, tipo assim, que porra é essa? O que você faz da vida? Eu falei, não, eu fui professor de química, agora eu sou polícia e tô começando um negóciozinho. Dá teu nome, teu telefone e teu e-mail. Quando a gente for fazer a seleção dos candidatos, eu te chamo para ver se você quer. Tudo bem. Passou dezembro, passou janeiro, passou fevereiro, passou março. Quando dá dia 1º de abril, o que é dia 1º de abril? Dia da mentira. Eu tô à tarde, em casa, tranquilo, o cara me liga. Tudo bom, Tabanês? Tudo. Olha, aqui é do PROS. Nós vamos fazer uma seleção, segunda-feira vai ter um almoço no PROS. Eu falei, meu irmão, dia 1º de abril vai se lascar. Tudo, desliguei o telefone. Eu só dei o índice. Aí eu ligo de novo. Meu amigo, é o seguinte, nós não esquecemos de te ligar. Hoje é sábado, domingo ninguém fala. Segunda-feira às 11h30 da manhã vai ter um almoço com todos os pré-candidatos. E para você ver se você quer mesmo ser candidato, tal. Eu falei, pô, não era troca não? Eu falei, então desculpa, vamos lá. Como é que funciona? Não, você vem aqui 11h30, bate na porta. Quando alguém chegar, você fala assim, eu quero falar com a Boa Morte. Eu falei, a Boa Morte, o quinto dos infernos, fila da... E fiquei com aquilo na cabeça. Lá vai eu segunda-feira. Era o código. Segunda-feira, 11h30 eu cheguei lá. Bati na porta, chegou um negão. Eu, por gentileza, quero falar com a Boa Morte. Ele, como? Quero falar com a Boa Morte. Ele falou, prazer, Boa Morte. Eu falei, documento. O nome do infeliz não era Edmilson Santana Boa Morte? Aí eu falei, porra, bicho, numa boa. Você me liga no 1º de abril, no sábado à tarde. Desculpa os palavrões, convidando para o almoço. Ainda me chamando para o almoço, ainda falar para me falar com a Boa Morte. Aí ele foi me explicar que a vida, o sobrenome Boa Morte, de onde vinha, o que era. Aí fizemos uma amizade e assim eu me filiei ao PROS. Aí ele chega lá na reunião, vocês têm que ir atrás das suas lideranças. E eu pensando aqui, que diabo é liderança? Você tem que ir atrás dos seus movimentos sindicais. Eu falei, não faço parte do movimento sindical. Tudo que ele falava não tinha. Aí terminou a reunião, e aí vai se filiar, eu me filiei, assinei lá logo, direitinho, saiu. Aí cheguei no carro, falei, agora lascou. Não botei voto nenhum. Tô ferrado. Aí pensei, falei, já sei. Eu gosto de celular muito. Entrei nos grupos, falei assim, pessoal, tô querendo sair candidato a deputado distrital. Se alguém quiser me ajudar, marcar uma reunião com amigos, familiares, qualquer coisa, eu vou em qualquer lugar do DF. Tá
Tá bom. Aí, segunda-feira, eu cheguei à tarde lá no departamento. Pessoal, você é candidato a deputado distrital. Virou uma chacota. Virou uma chacota. Todo mundo fazendo piada com a minha cara. Porque o lema era, escreveu, não leu, porrada comeu. Divisão de operações especiais, grosso do jeito que eu era, direto, nada amigável assim. E aí começou a chacota lá. E aí o pessoal começou, Tabanês, tem uma reunião em Braslândia. Saía eu de casa, ia pra Braslândia. 3 pessoas. Conversava com as 3 pessoas. Aí conversava o quê, Tabanês? O que você prometia lá pra eles? Eu não prometia nada. Essa coisa. O que eu vou falar já já, eu vou te contar já já o que era, depois eu vou te contar como que era a reunião. Aí saía lá. Aí no outro dia, Tabanês, tem uma reunião em Planaltina. Planaltina. Aí depois começou a ter 2 reuniões. Você tava fazendo plantão na polícia? No dia de folga. Era E à noite. 12 por... 24,72. Aí o outro dia, tem 2 reuniões. Eu ia pra Gama, do Gama eu ia na Ceilândia eu ia em Planaltina, no mesmo dia. E haja gasolina. Aí outro dia era tal. E assim a vida foi. Aí um blogueiro, ou como a gente chama hoje, mídia alternativa, viu a minha história, que eu já estava depois de uns 6 meses, e começou a falar Tabanês, o Incansável. E o Incansável pegou. E aí a equipe... Quem é o blogueiro? Era o Eugênio Piedade. Aí ele chegou, o Incansável começou a fazer umas matérias, e eu tinha um serviço já na Estrutural. E o pessoal da Estrutural me abraçou, que também são tão incansáveis quanto eu. E aí esse pessoal, na época, fez um movimento, aí a gente falou lá. Aí, você tinha um serviço na Estrutural, quando você fala, eu tinha um serviço estrutural, qual era o serviço? Na empresa da minha esposa, a gente tomava conta do aterro sanitário. E lá nós fizemos um trabalho de ressocialização, porque quando saiu a licitação, tinha que ter nada consta. E nós entramos com impugnação e conseguimos quebrar o nada consta. Então demos oportunidades para quem estava sem o nada consta ainda, mas que queria um emprego, queria mudar de vida, para trabalhar lá. E isso deu uma abertura muito grande na comunidade. Entendeu? E aí começamos a trabalhar aquela coisa toda, aí chegou convenção. Aí a gente pensando, como é que a gente vai fazer? Pessoal, todo mundo tinha que levar as equipes e tal. Aí vamos lá. Eu falei, pessoal, vamos todo mundo calça jeans e camiseta branca. Gente, quando eu cheguei lá na convenção, imagina aquele saidão da Papuda, era aquele meu pessoal todinho lá. Eu olhei assim, pessoal, não ficou legal não. Aí todo mundo olhou um pro outro e falou, não ficou não. E ali nós decidimos começar a utilizar o preto. Foi a primeira campanha no Brasil onde a cor predominante era o preto. E aí, onde tinha um grupinho de preto, o pessoal falava que eram os incansáveis. E aí a gente fez aquele movimento todo. E aí, como é que foi a reunião? Era simples. Eu chegava nas casas, o seguinte, primeiro papo, bem educado. Eu fui num local lá, o cara, tem um líder religioso que quer falar contigo. Vamos falar qual é a religião. Eu tenho tantas pessoas aqui, mas eu preciso de tantos 1000 tijolos. Eu te garanto, se vocês me der tantos 1000 tijolos, todo mundo vai te apoiar, vai votar em você. Eu olhar pro cara, assim, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Para a quantidade de votos que eu preciso, esse tijolo vai dar? Não. Quantos milhões de tijolos eu vou ter que comprar? Aí ele parava. O senhor acha, se eu tiver que gastar todo esse dinheiro numa campanha para ser eleito, eu vou lá para ajudar a população ou para roubar a população e recuperar meu dinheiro em dobro? Agora, se o senhor quiser ajudar o Distrito Federal a melhorar e não querer me extorquir, meu cartão está aqui. Virava as costas e ia embora. E foi assim que eu comecei a fazer a campanha. Chegava na reunião, quando o pessoal não queria me extorquir, no início, Sacha, barriga verde queria. O que eu falo muitas vezes é que o Brasil é o reflexo do brasileiro. O político é o reflexo do... Eu digo o brasileiro, porque o cara que estava te pedindo, o líder religioso aí, não era político. Não. E estava te pedindo. É. Eu também já trabalhei em campanha, e é quando eu falo, o povo brasileiro tem o que merece. Sim. Sabe? Porque... E aí a gente vai se entender por que o político muitas vezes não faz isso. Mas foi no início só, calma, tem muita coisa. Aí chegamos lá, na primeira reunião lá. Produção, cadê nosso pão de queijo, produção? Gordinho não pode ficar sem comer não, fica com raiva. Aí o que acontece? Tabanês quer uma água? Não, quero agora não. Uma coca, um guaraná? Não, já. Aí, primeira reunião lá, maiorzinha, eu já chegava falando assim, pessoal, eu acho que a população está cansada de ser enganada. Ou vocês querem continuar sendo enganados? Aí deixava um tempinho para eles. Eu prefiro falar um não verdadeiro do que um sim falso. Pode falar por quê? Um sim falso vai acabar com a tua vida. O não verdadeiro vai te abrir novas portas.
E vocês estão acostumados com um político que bate nas tuas costas, promete tudo que você quer ouvir, fala tudo, depois termina a campanha, termina a eleição, ele troca o celular, nem te atendeu o telefone e ela atende. É isso que vocês querem? Tem político aqui que fala o seguinte, existe uma cartilha político. Se eleito for, vou melhorar a saúde, vou melhorar a segurança, vou melhorar a educação. Já notou que todo mundo fala a mesma coisa? Aí a pessoa olha. Você acha que aumentar a quantidade de policiais na rua vai melhorar a segurança de vocês? Não. Olha só, o polícia tá passando, ladrão se esconde. O polícia passou, ladrão roubou. A gente tem que trabalhar na base disso. É a ressocialização. E ainda vou mais um pouquinho, tem que ser na base. E aí ele olhava assim e estava falando. Estava colocando. Aí chegou uma hora, eu falei assim, olha só, vamos agora ser direto na situação. Pessoal, deputado distrital não é para colocar asfalto. Deputado distrital não é para botar lâmpada. Quem faz isso é o executivo. A função do deputado distrital primordial é fiscalizar o dinheiro público. Saber que aquela lâmpada comprada é o valor de uma lâmpada, não de 10. O deputado distrital ele vai fazer uma legislação para favorecer a vida da comunidade. E exigir e pedir ao executivo que faça assim, o asfalto, põe a lâmpada, troque isso. Mas ele não tem autonomia de falar que eu coloquei. Eu pedi, mas não quer dizer que ele vai fazer. Então eu comecei a mostrar para eles o que era isso. A verdade. Traçando a verdade, mostrando a verdade. E aí eu falei para eles outra coisa. Olha Vou dizer, o tabanês, o incansável não, o tabanês, o sincero. Aí o que aconteceu? Eu cheguei para eles e falei assim, vou lhe explicar o que o não verdadeiro, aliás, o sim falso, acaba com a pessoa. Vamos falar com você, Ronan, preciso de uma UTI para tua mãe. Aí você chega, tabanês, eu tô precisando de uma UTI urgente, minha mãe tá muito ruim. Eu falo, Ronan, pode deixar comigo, eu vou arrumar essa UTI. Só que eu não tenho acesso a nenhuma UTI. Aí você liga pra mim hoje, eu falo, tô falando com fulano, outro dia eu tô falando com ciclano, fulano tá falando, fulano tá... Sabe o que vai acontecer com tua mãe? Vai morrer. Agora, se eu chego pra você e falo assim, Ronan, eu vou procurar, mas não é meu forte. Procure com outras pessoas também. Eu te garanto, quando eu desligar o telefone, você vai perguntar pra vizinho, tio, papagaio. Se passar um cachorro aqui, você fala assim, Totó, você sabe alguém que tem uma UTI? Não vai ser isso que vai acontecer? E a chance de você conseguir a UTI não vai ser muito maior? Com certeza. E com isso, tua mãe vai ter uma a trajetória da sua vida aí, o seu perfil, eu já estou traçando pela sua determinação. Você é um cara determinado. Quando eu ponho uma coisa na cabeça... E vou te falar, eu também sou um cara determinado. E eu vou te falar mais ainda. Se você está nos assistindo, seja um cara determinado. Tenha foco. Pessoas que têm foco, que têm determinação, conseguem tudo. Eu estou aqui impressionado, ouvindo a história do tabanês, como ele conseguiu 8.078 votos. Numa primeira eleição, sendo sincero e falando a verdade. E aí, continuando lá, pegamos lá e fomos assim que a gente foi falando. E aí eu falei, olha só, é muito fácil na época da campanha, você chega pra mim e fala assim, me ajuda que eu te ajudo. Ou raiva que me dá dessa palavra. Me ajuda que eu te ajudo. Você não tá me ajudando, você tá ajudando a comunidade a melhorar a vida deles. Porque minha vida está estabilizada. Com político ou sem política, eu sou o que eu sou. Se você perguntar, você precisa de política para sobreviver? Eu não preciso. Eu não sou um político de carteirinha, um político de profissão. Sim. E tanto que eu só entrei na política quando eu estava para aposentar. E aí, ele chegava para mim e falava assim, olha, chegou o pão de queijo, ó. Você ainda queimou o pão de queijo. Deixou queimar o pão de queijo, ó. Pega a produção de jeito aí. Eu já ia falar pra ele, falar. Mas vamos lá. Deixar o pão de queijo queimar. Aí o que acontece? O cara chega pra você e fala assim, Tabanês, eu preciso de um emprego. Me arruma um emprego que eu vou te ajudar na campanha, vou trabalhar, bandeirar. Muitos fazem, sabe o quê? Meu irmão, me ajuda lá, tá tudo certo. Vamos trabalhar junto. Aí o cara enrola, o cara trabalha que nem manhã tá noite. Terminou a campanha, troca o telefone e não atende o cara. Outros, não, vou sim. Aquele período de 3 meses, contrata 100 vigilantes, por exemplo. Passou os 3 meses, põe todo mundo na rua. Isso é jogar com o sonho da população. É jogar com a expectativa da pessoa. Não é mais fácil você não fazer isso? Você chegar e falar, meu irmão, eu não tenho como te dar um emprego. Eu não consigo dar 8 mil empregos. A gente ajuda quem está próximo da gente. Se eu chegar para você e falar assim, olha só, eu tenho um celular para você dar para alguém. Você vai dar para uma pessoa que você não conhece ou uma pessoa próxima? Próxima. É assim que funciona. O ciclo de amizade, a coisa vai.
E o trabalho que eu consigo, normalmente, que a gente faz, tem que ser pela meritocracia. Quem trabalha mais tem direito a mais. Quem trabalha menos tem direito a menos. O problema é que a população está querendo emprego, não está querendo trabalho. Esse é um dos problemas que a gente vê. E aí foi assim que eu fui fazendo a pré-campanha. E o que eu falava? Primeiro, educação. Primeiro, professor não é para educar seu filho. Nós não vamos mudar a sociedade do Brasil assim. Porque professor não educa filho. Quem tem que educar seu filho são os pais. Quem dá o princípio básico de moralidade é ele desde pequenininho. Ele vai crescendo, aprendendo os seus limites, os seus direitos, os seus deveres. A criança que aprende desde pequeno o seu limite, seu direito, seu dever e respeitar o próximo, ele não sai pra rua para roubar nada de ninguém. Tabanês, lá você trabalhou em presídio, né? Não, eu trabalhei na divisão de operações especiais. Você fez transporte preso? Eu fiz pequeno período dando apoio. E trabalhei e sou voluntário da Vara da Infância e Juventude, hoje agente de proteção da criança, há 33 anos como voluntário. Continuo como voluntário. Isso aí também foi uma base muito forte para a sua candidatura. O quê? Você teve contato com o infrator na polícia e agora você acabando de falar na Vara da Juventude. E você fala sobre ressocialização. Mas o que acontece? Eu tive uma oportunidade que poucos tiveram essa chance. Eu fui professor, educador. Conheço um pouco a realidade bem da educação. Fui polícia, conheço a realidade da criminalidade do Distrito Federal. E em todo o Distrito Federal pela divisão que eu trabalhei. Fui da Vara da Infância e Juventude sobre a proteção da criança e do adolescente sobre o estatuto do ECA. E sou empresário e tenho conhecimento dos problemas do empresariado do Distrito Federal. Então hoje eu fiz um ciclo completo. E eu só conheci a realidade da comunidade, sabe quando foi? Quando eu entrei na política. Porque quando eu era professor, eu tinha uma visão X. Quando era minha visão era a seguinte: tirou 6, passou. Tirou menos 6, não interessa, pau. Quando eu era polícia, eu tinha uma visão do quê? Se o cara roubou uma besteirinha ou roubou uma coisa, pra mim não interessa, roubou. Tá lá. Quando eu entrei como empresário, era o seguinte: o cara chegou atrasado, não quero saber porque chegou atrasado. O horário é tal. Se você não chegou e começou a chegar sempre, é rua. Depois que eu entrei na política, eu comecei a entender todos esses ciclos e compreender melhor a dificuldade de cada um e como a gente pode tentar melhorar. E a gente só pode melhorar, infelizmente ou felizmente, é com a política, que são o que a gente pode fazer para melhorar a vida do cidadão. Então, foi essa vantagem que eu tive, que muitos não tiveram essa oportunidade. De ter essas visões. De ter essas visões. De amplas atividades. Tanto que nós vamos falar já minha vida na Câmara Legislativa, com 18 dias de Câmara, o que aconteceu. Isso vai ser depois. E aí, o que aconteceu? Foi assim que a gente fez minha pré-campanha. Chegou a... Gastou quanto, Tabanês? 350 mil. 350 mil. Muito dinheiro. Para distrital. Não, o que eu vejo lá, porque a gente gastou muito material também. Uma pessoa que não é conhecido, não é nada. Grosso, do jeito que foi, direto. Você teve quantos colaboradores na campanha? Eu tive, acho que 200 ou 300 colaboradores diretos. Contratados. Isso daí. Tabanês, e aquela história? Depois que acaba ali, aí você ficou como terceiro suplente, né? Fiquei como terceiro suplente. Mas o que aconteceu? A campanha acabou no dia 2 de outubro. No dia 3 eu voltei das cidades agradecendo. E não parei o trabalho de outubro até hoje. Porque é o seguinte, uma raiva que eu sempre ouvia era o seguinte: acabou a campanha, você só vai voltar daqui 4 anos. Só passa daqui. E aí o que eu fiz? Eu não. Dia 2 terminou. Na realidade eu dei uma semana de folga, que eu já estava estressado. Aí depois eu comecei a voltar em cada uma das equipes. Mas no dia 3 eu agradeci todo mundo pelo zap. Aí o que eu fiz? No dia 3 eu comecei a visitar as cidades, agradecer o pessoal mais pessoalmente. Continuei fazendo e não parei todos esses anos. Determinado por mais 4 anos. 4 anos. E estou até hoje. E aí, graças a Deus, o que aconteceu? O apoio continuou. Continuei falando com o pessoal, ouvindo os problemas. Algumas coisas tentava dar um direcionamento. Pedia para um, pedia para outro. Quando você não tem o poder da caneta, você tem que ter o poder da petição. E aí eu fui na petição. Pedia para um, pedia para outro e a gente ia arrumando. Tinha várias equipes que, graças a Deus, no período de pandemia,
me ajudaram muito. Eu não consigo arrecadar alimento para todo mundo. Não conseguia arrecadar essas coisas. Não. Cada lugar que eu tinha aquela minha sementinha dos incansáveis, eles mesmos proliferaram aquilo e continuaram ajudando com brinquedos nas épocas, com alimentação, com levar para o médico fazer. Então, graças a Deus, a minha equipe, ela continuou comigo até hoje. É uma equipe fiel. Tabanês, pode ser que na sua vida seja diferente da minha e de muitas outras pessoas que eu conheço. Você teve apoio dos amigos em massa, dos familiares e da sua corporação? Olha, da corporação eu não tive apoio, não. Como eu te falei, imagina um cabo do jeito que eu era. Você acha que alguém acreditava que eu ia ter alguma chance? Nem falava que eu ia ter 500 votos. Que teve gente que falou que não tem voto nem da minha família. Na minha família, eu posso falar que 80% apoiou. 85% apoiou. Então foi muito bem, porque na minha família 10% me apoia e 90% torce contra. Não, eu vou falar que no máximo uns 20% não me apoiaram. O resto apoiaram. E os amigos? Principalmente os que não me apoiaram por um motivo. Falaram que se eu entrasse na política eu ia virar ladrão. Então, não por mim, mas pelo medo do que eu poderia virar se estivesse na política. E foi umas coisas que eu fui conversando. Que, infelizmente, se a gente não mudar e entrar pessoas novas que possam mudar esse estigma, isso vai continuar do mesmo jeito. Então, eu falei, e é fácil lembrar, quando eu era professor, eu fui entrar na polícia, o pessoal falou que ia mudar, eu não mudei. Quando eu era polícia, e além de polícia empresário, falaram que ia mudar, eu não mudei. E também quando eu entrei na pré-campanha e fiz a campanha, e quando eu assumi mesmo os 18 dias, eu também não mudei. Então isso é muito de pessoa para pessoa. Agora, lógico, aquela atenção que você dá no dia a dia, muitas vezes, como está corrido, você não consegue dar a mesma atenção. Uma coisa, mas é bem diferente do mudar, de fazer isso, daquilo. E vou te falar, a gente consegue fazer muita coisa. E aí, quando teve a oportunidade de quebrar um paradigma do Distrito Federal, nunca um terceiro suplente assumiu a Câmara Legislativa do DF, até hoje. Nunca. De repente, eu tive a oportunidade de assumir. E me falaram, você tem 20 dias para ser deputado, quer? Aí eu falei, antes de responder, eu perguntei para algumas pessoas, a maioria falou assim, não assumo não, você vai se queimar, não assumo não, que o nego vai falar que você está querendo lá só para ganhar dinheiro, só para ganhar status, tal. 20 dias você não vai fazer nada, só vai ficar na cadeira, só para sentir o gostinho. E aí eu lhe faço a pergunta, 18 dias, dá para fazer alguma coisa na Câmara? Cara, os caras falam que o Bolsonaro ficou 18 anos lá na Câmara e não conseguiu fazer muita coisa, né? Ainda mais você não sendo um político de raiz. E aí eu vou lhe falar, eu vou te dar a resposta e você me fala se deu ou não. 18 dias, 48 projetos de lei, 21 indicações ao governador, 3 pedidos de moções e 7 visitas de madrugada nos hospitais. Eu fui no hospital do Paranoá, vamos começar. Primeiro, no domingo, eu fui no hospital do Gama, fui na UPA do Gama, fui na UPA do Recanto das Evas, cheguei lá, pedi a escala de serviço, fui ver se tinha médico, se não tinha médico, qual era a situação, cobrar para ver se tinha algum médico que tinha assinado e não tinha ido, se tinha alguém que estava faltando, por que estava faltando. Como é que foi a recepção? Primeiro que, quando eu falei que era o deputado que estava lá, ninguém acreditou, foi difícil. Segundo, quando eles viram que era isso, e eu estava no direito constitucional de fazer isso aí, que é a minha função principal no deputado estadual, é fiscalizar, aí eles se tocaram. Aí depois eles começaram a me atender. Demorou um pouquinho para me entender. Só a hora que eu falei coisa errada, né? Só a hora que eu cheguei e falei assim, olha só, você vai me atender numa boa ou eu vou chamar a imprensa agora pra gente fazer um estardalhaço aqui? Aí o cara, opa. Aí eu comecei a ver. E aí eu vi a realidade da saúde. E aí eu vou te falar um negócio. Antigamente, eu achava que a culpa era do governo. E não é. A culpa é dos gestores. É o seguinte, se você tem uma empresa, você é empresário, e vamos falar que aqui é uma clínica, por exemplo. Você tem a recepção. Se você não cobra a presença da recepção, você não olha, ela chega todo dia no horário? Não. Se você não cobra, se ela falta ou deixa de faltar, ou se ela falta, você não fala nada, o que acontece? A tua clínica vai acabar, porque vão chegar atrasado, tem dia que vão faltar, vão tratar mal o teu cliente, e o teu cliente não vai querer voltar mais, mas infelizmente na saúde ele tem que voltar. Se você não tem fiscalização na saúde,
Ainda mais quando é concursado, né? Mas concursado também é demitido, tá? Sim, mas parece que eles não sabem disso. Não sabe, não, porque eles acham que ninguém vai fazer nada. Porque você chega num órgão público, tá totalmente errado, quando você fala para eles, olha, eles mostram aquela plaquinha da lei. Sim, mas a plaquinha... que pode prender você. Eu concordo, mas a plaquinha que fala sobre desacato, aqui não posso prender um cidadão, desde que ele não esteja certo, errado. Mas ele chegar e falar, e para isso existe o Ministério Público, se ele viu uma coisa que não está dando, vai lá e fotografa a cara do cara, põe lá e vai e manda para o Ministério Público, que vai ser apurado, manda para a ouvidoria. Mas sabe você não adianta bater boca no local. Sabe que falta boa vontade do servidor? Por exemplo, eu moro aqui no Jardim Botânico e estou sempre fazendo minha caminhada lá na ciclovia. A ciclovia teve um desmoronamento de um barranquinho lá e cobriu parte da ciclovia. Várias vezes eu estou fazendo caminhada lá e o pessoal tá ali limpando, capinando, varrendo e tal. Aí eu fui até vi escrito coordenador, né, nas costas e cheguei até ele, abordei e falei, boa tarde, eu queria te pedir uma gentileza que tá me incomodando a ponto de eu já estar querendo pegar um carrinho com a enxada e uma pá e vir aqui tirar essa terra. Isso aqui tem 8 anos que tá aqui nesse lugar. E vocês limpam aqui todo mês, será que não tem como você... Ele falou, o senhor liga no 156? Eu falei, eu ligar no 156? Que isso, meu? Eu sou um cidadão, tô aqui falando com você, que presta serviço aí pra Terra Cap, pra Nova Cap, né? Você pode falar com o seu... Não é, eu tô vendo que você dá poda de grama, mas você pode falar com o seu colega lá, que é da parte da limpeza, se tem como resolver isso aí pra mim? Ele falou, tá bom, eu vou falar. Passou-se dias, cruzei com outro pessoal já na limpeza, fazendo a limpeza. Cheguei lá e falei, olha, aquela situação ali tem como resolver? A gente até olhou lá, mas tá meio duro a terra e tal, para tirar, né? Realmente umas senhoras com essa pá normal de varrer, não ia conseguir tirar. Eu falei, mas tem como falar com o coordenador para ver isso aí e tal? Vou falar com o coordenador. Esses dias passei novamente, estavam as mesmas duas lá, e eu falei assim, não conseguiram não? A gente passou para ele, né? Mas falta aquela boa vontade da pessoa em resolver. Aí sabe como vai resolver? Quando você filmar e botar na televisão falando do descaso que se tem com a comunidade. E aí sabe quem se lasca? É o governador que não tem nada com isso, que contratou uma pessoa para fazer um trabalho bem feito e a pessoa não faz. Tá pagando e cai nas costas de quem? Do governador que está lá sentado com outros afazeres, achando que aquela pessoa responsável pela fiscalização daquele trabalho está fazendo a contento da população. Isso você que é empresário, eu que sou empresário, sabemos que tanto no público como no privado é o mesmo jeito. Tem acontecido isso. Sim. É o que eu falo, as pessoas não estão procurando trabalho, estão procurando emprego. Hoje, as leis trabalhistas, apesar do Michel Temer ter passado esse pouco tempo aí na presidência, mas só a mudança da lei trabalhista que ele fez já valeu por 8 anos de governo. Algumas coisas foram muito boas, porque o colaborador estava acostumado ao seguinte, chega para o advogado e fala assim, eu quero botar põe no pau, qualquer coisa, põe no pau, pede tudo aí, qualquer coisa, para ver se sai alguma coisinha. Hoje, se ele não colocar o que ele tem de direito, ele perder, ele paga. Parece que essa lei foi revogada. Eu ainda não sei disso. Dá uma olhadinha, eu acho que ela foi revogada. Eu acho que não. Hoje você fala com um colaborador, o cara tá quase para dar na tua cara. Não, mas isso é outra coisa. Tu fala com o colaborador, ele fala assim, é assédio moral. Não, assédio profissional. Assédio moral, só falta falar o assédio sexual. Mas isso que acontece. Mas a questão da ação é que muitas vezes o advogado tem preguiça de fazer uma ação regressiva e pedir. Mas já mudou um pouco. Já melhorou muito do que era antigamente. Mas ainda precisa melhorar muita coisa. Segurança pública tem jeito? Tem. Mas a segurança pública só vai melhorar quando a gente trabalhar na família. E para trabalhar na família, você tem que trabalhar no emprego. Porque, vamos ser sérios, lembra que eu te falei que quem dá educação para o seu filho é a família? Sim. Mas uma família, para dar educação para o seu filho, ela tem que ser uma família estruturada, concorda? Sim. Porque uma família desorganizada, desestruturada, com uma baixa estima, você acha que essa família consegue ter cabeça e ter um modo de passar o que é o certo e errado? Não vai ter. E vamos ser sinceros, uma família onde o pai está desempregado, a mãe está desempregada, o irmão mais velho está desempregado, todo mundo está desempregado. Como que essa família é? É uma família em crise,
é uma família com baixa estima, desestruturada, certo? E é uma família que está buscando a sobrevivência de qualquer forma. O socialismo aí, no caso, e aí, bolsas e mais outros aí, ajuda ou atrapalha? Atrapalha. E aí o que acontece? Essa criança que está nesse ciclo, ela vai para a escola ou ela vai para a rua conseguir dinheiro? Ela vai para a rua conseguir dinheiro. E qual é a forma que ela tem que conseguir dinheiro? Duas formas. Honestamente ou sem ser honestamente. Honestamente, ela vai ver que o pessoal mais jovem vai no barzinho, a criança vendendo uma balinha, vendendo uma flor, no semáforo pedindo dinheiro, fazendo trabalho braçal. E essa criança, naquele período de formação dela, do caráter dela, e o período de formação educacional e profissional, ela está fazendo trabalho braçal sem formação intelectual. Ela vai crescer e vai virar um futuro desempregado, porque cada dia que se passa, mais o mercado de trabalho precisa de pessoas especializadas. Ou ele puxa o 38 e vamos para a parada errada, vou para a vida louca. Vai para o roubo, para o furto, tráfico de drogas, por diante. O que acontece com esse jovem? Antes do que acontecer com esse jovem, o que acontece com a sociedade? Os índices de criminalidade vão lá para cima. A tua segurança vai lá para baixo. Mas esse jovem vai acontecer o que com ele? Vai ser morto pela polícia, vai ser morto por um rival de uma quadrilha, tá certo? Vai ser morto por um cidadão de bem que está se protegendo, ou vai ser preso? Ele vai ser preso, vai ter uma outra escola, que é a escola da criminalidade, vai sair depois de um certo tempo, sem formação profissional, e com título assim, presidiário, recluso, detento ou reformado. Você acha que ele vai conseguir emprego fácil? Não vai. Já o outro jovem lá, o que vai acontecer com ele? Estudar nas melhores escolas? Não, o que foi para a rua conseguiu dinheiro. Aquele que foi para a rua conseguir dinheiro, que está trabalhando lá, ele vai ter, sabe qual vai ser o ensinamento dele? Vai ser o ensinamento da sobrevivência humana, onde vale tudo para sobreviver. Ele, se ele achar R$50 no chão, ele vai pegar aqueles R$50 e botar no bolso, não vai falar de quem era o dono. Aí a gente começa a ver a lei do Gerson. E aí, você viu as duas? Sim. Agora, se o pai tem um emprego, mínimo que seja, eu faço um desafio a todos os nossos ouvintes aqui do canal 61. Você quer que teu filho tenha a mesma condição de vida que a sua? Eu quero que ele tenha a condição de vida que ele consiga alcançar. Sim, mas você quer, hoje, se você parar, você quer que teu filho tenha a mesma condição de vida que a sua, ou você quer que ele tenha um pouco sempre melhor? Não, eu quero que ele tenha a que ele mereça. Que ele mereça. Mas todo pai quer que ele tenha a vida melhor que a que você tem hoje. Sim. A consequência vai ser o que ele vai merecer, a consequência do que ele fizer. Mas se você dá um ensinamento desde criança, do que é certo, do que é errado, você dá condições dele estudar, você dá condições dele se profissionalizar, se preparar, você faz isso para quê? Para que ele tenha uma condição de vida melhor que a sua. Só que ele vai aceitar isso, não é um problema dele, e ele vai ter consequência disso. Sim. Mas todo pai que está nos ouvindo aqui quer que seu filho tenha uma condição de vida melhor. E muitas vezes você não compra uma camisa nova para você para dar um estudo melhor para ele. Você não compra um perfume, uma viagem para ajudar ele em tal coisa, pagar um novo curso com o intuito de melhorar, concorda? Sim. Aquele pai também que está numa condição mínima que tem, e muitas vezes ele vai deixar de comprar uma esteirinha, tomar uma cervejinha no final de semana para fazer com que essa criança vá para a escola, que ele possa estudar na escola pública, que seja, e que ele seja uma pessoa que tenha uma condição de vida um pouco melhor que a dele. E aí são gerações que vão melhorando aos poucos. E é isso que eu estava explicando. Se a gente não conseguir o mínimo de emprego necessário, trazer um emprego para o Distrito Federal, trazer tudo, sabe o que acontece? Nós não vamos melhorar a segurança, que uma coisa trabalha para outra. Então, para a gente melhorar o Brasil, a gente precisa de educação. Mas para que tenha educação, eu preciso ter um emprego mínimo. E uma família que ganha, por exemplo, eu tenho uma família, ela ganha bolsa salário, bolsa disso, bolsa daquilo. A criança nasce vendo o pai sem trabalhar, ganhando tudo na mão. Você acha que essa criança vai crescer como? Vai crescer com os exemplos do pai, com o exemplo da mãe. Então hoje, em vez da gente ficar dando as coisas, nós temos que dar condições dessa pessoa que recebia. Então, por exemplo, hoje, a reciclagem. A reciclagem é uma coisa que a gente está usando uma pequena parte do que se tem hoje para reciclar. Por que em vez de dar a cesta básica para aquela família, não abre uma cooperativa e banca aquela cooperativa para que ele receba o seu salário e ele compre a sua cesta básica? Porque aí ele vai trabalhar, a criança está vendo o exemplo dele sair todo dia de manhã,
ir lá fazer, não deu quase nada, mas eu te garanto que ele vai ganhar com subsídio, em vez daquela cesta básica, ele vai ganhar um dinheiro para poder fazer isso. Em vez de eu dar a cesta básica para ele, eu dou o dinheiro que seja a cesta básica, mas ele vai estar lá fazendo uma coisa útil e vai dar exemplo para essa criança. E cooperativa a gente pode fazer várias. Eu estou dando exemplo de cooperativa de reciclagem, mas também tem a cooperativa que a gente pode produzir tijolo ecológico, reciclagem como tem na estrutural de materiais de construção, de madeira, e aí vai por geral. Tabanês, esses dias eu estava vendo o jornal, almoçando, até engasguei, tão nervoso que eu fiquei revoltado. O pessoal na fila para pegar o cartão Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa não sei o que lá, e reclamando porque a fila estava grande e estava demorando para ser atendido. Você já pensou? Isso que a gente precisa mudar. Porque se ele estivesse numa cooperativa e esse dinheiro da Bolsa fosse para a cooperativa, para que essa cooperativa subsidiasse essa cooperativa e ele ganhasse o seu, automaticamente ele não estaria assim. E ele estaria dando valor nisso. E como distrital, você apresentou lá 40 e... Eu fiz 48 projetos de 48 projetos de leis. Dentre eles, como é que tá? Eu vou dar um exemplo de alguns. Um foi sobre o LARC, que é o uso de um anticoncepcional de longa duração. A gente que trabalha na polícia, na vara da infância, como professor, a gente conhece muito bem da situação que a mulher fica quando ela está numa gravidez indesejada, uma gravidez precoce, uma gravidez que ela não espera. Primeira coisa, se ela não é casada e ela tem uma gravidez assim, muitas vezes o cara é vagabundo, dá um pé na bunda da mulher e deixa ela com a bunda. Primeira coisa. Depois ela tem que se virar sozinha para trabalhar, ser pai, ser mãe e sustentar a casa e o filho. Então, esse projeto é para que a rede pública coloque o LARC nas mulheres que querem fazer como é que a palavra que eu posso utilizar? A gestão familiar. Façam uma programação familiar. Porque esse LARC serve para cada 6 meses. E a gente sabe que muitas mulheres vão tomar o anticoncepcional, esquece de tomar um dia, toma outro no outro, passa aquela coisa toda quando vê tá grávida. Não toma um, toma 2 no outro dia. O que a maioria a gente vê das pessoas que têm necessidade de ajuda social nunca é um filho. Nunca é um filho. Então o que acontece? A impossibilidade de legislação federal de fazer uma ligação. Isso não é atribuição do deputado distrital. Nas mulheres E também vai contra o direito da mulher. O direito da vida e o direito da livre escolha dela e do corpo dela. Mas o LARC é diferente. O LARC, ela coloca o chip lá, que não tem nenhuma coisa evasiva. Demora. E são 6 meses. Se ela quiser ter um filho, ela tira o chip, ela não renova o chip e ela vai ter um filho. Então é uma coisa que a mulher tem o direito se ela quiser. Se ela não quer e ela quer correr o risco de ficar grávida, é o direito dela. Se ela quer ficar grávida, é o direito dela. Mas se ela quer prevenir, fazer uma programação familiar, fazer um estudo e ficar grávida na hora que ela acha certo, na hora que ela precisa, na hora que ela quer, ela pode utilizar isso e é uma coisa menos invasiva que a fundação pode você fazer. Evita um parto, evita um pré-natal. E aí várias outras coisas. Você paga muito menos. Vai ser uma economia muito maior com isso. E é uma coisa simples, e não tem nada invasivo. Isso foi um. O outro foi um projeto que eu fiz de lei para, no caso de abuso contra menores. Não só menores, mas abuso no modo geral. O que fala isso? O jovem, quando é abusado, o jovem é abusado por um homem, e muitas vezes vai para o hospital. Se atendido por um homem, ele já está traumatizado. Então, muitas vezes, ele não quer nem ser atendido. Então, eu fiz um projeto de lei em que, se a vítima for abusada por um homem, que uma médica atenda, e vice-versa. Para quê? Para diminuir o trauma dessa criança nisso. Sim. Certo? Esse foi outro projeto. Um outro foi sobre a violência nos condomínios. Nós temos também. E deixa eu ver, foram tantos. Fizemos para os garis. Porque quem sabe da vida do gari conhece como que é a realidade deles. Então fizemos um sobre as escolas para os filhos do garis. Cara, é isso aí que às vezes as pessoas não reparam. Eu já vi o gari pendurado ali o risco que ele tem, né, de um acidente, contaminação, conviver ali com aquele contato com o lixo, né? Que muitas vezes, hoje ainda está melhorando, né, a coleta seletiva, mas ainda muitas vezes vai um caco de vidro ali, uma coisa indevida, uma agulha, qualquer coisa que possa
prejudicar esse profissional. É uma categoria que realmente merece ser olhada. Então, fiz 2 projetos na área dos garis, fiz alguns projetos na área dos clubes de tiro, que hoje, querendo, o clube de tiro é uma questão de relevância no termo do DF. A importância porque ele gera economia, ele gera emprego, ele gera segurança, ele gera movimentação. Aprendeu, né? Agora não queimou não, né? Agora foi. Agora, se puder trazer uma água para mim, eu ia aceitar. Ele gera várias outras coisas. Então, hoje, eu posso falar que o clube tem uma função específica, tá certo? Dentro da economia do Distrito Federal. Antes da era Bolsonaro, nós tínhamos poucos clubes em Brasília. Irmão, fica à vontade aí. Tá bom. Se não me engano, era o meu clube de tiro, e mais 3 ou 4 no máximo. Hoje nós temos mais de 33 clubes de tiro no Distrito Federal que estão fomentando o esporte. E você sabe que a primeira medalha olímpica do Brasil foi no tiro. Foi de uma pessoa, vou falar assim, que ia ver o pai dele treinar, se interessou, começou a treinar, e a nossa primeira medalha da Olimpíada veio do tiro esportivo. Isso não é e falado, hoje a gente incentiva isso. Não é falado. Não é falado, não, é escondido. Porque nós viemos de um período que era contra o armamento. Fazer uma analogia que armamento é questão de violência. E aí, olha o problema maior para desmoralizar o pessoal. Se abriu a quantidade de armas e se diminuiu a quantidade de homicídios. Como é que você explica isso? Libera a arma, assim, libera, modo de falar, e diminui o homicídio. E antes falava que a arma era voltada ao homicídio. A arma que ocorre hoje no crime não é a arma do atirador, não é a arma do cidadão de bem. Ela vem hoje do contrabando. Ela vem das fronteiras. Porque hoje, para você ter uma arma, para você ser um atirador, é fácil, mas é uma burocracia. Você tem que ser... Hoje, se você quer ser um atirador esportivo, primeiro, você tem que fazer um psicotécnico, você tem que fazer um teste de capacitação de arma de fogo, você tem que saber utilizar, você tem que ter uma ocupação lícita, você tem que ter um endereço fixo. Hoje eu até brinco. Se minha filha for casar com alguém, tem que ser um atirador. Porque eu sei que ele tem todas as características de uma pessoa equilibrada. Agora, lógico, existem alguns casos que dá uma fugidinha, existe. Mas esses casos hoje, todos os casos desses desvios, estão sendo presos. Estão sendo expulsos dos tiros. Tá certo? Que todo clube tem obrigação de, quando toma ciência de um fato delituoso ou uma conduta inapropriada do atirador, ele é obrigado a comunicar ao Exército. E o Exército toma o cancelamento do CR dele. Existe diferença entre o... É CAC, né? CAC é o nome que o pessoal dá para colecionador. Mas o documento para poder ir lá... Ah, tá. Existe uma diferença sobre a metodologia. E hoje, se o você é um porte, cidadão né? de bem e quer ter sua arma em casa, para o seu serviço, ele vai tirar essa arma e comprar pela Polícia Federal, pelo Sinarme. Se você é atirador, quer participar do tiro, quer ir a treinar, você vai pelo Exército. Aí você tem que ter o CR de atirador, que o CR que fala que você é caçador, porque quando você tira o CR, você pode ser caçador, pode ser colecionador e pode ser atirador. Eu posso não ser atirador, eu quero ser colecionador de arma. Eu vou ter minhas armas só de coleção, eu não tenho o direito de pegar essas armas pro estado. Tirar da sua casa. Eu quero ser caçador. Eu tenho CR para caçador. Mas a maioria já tira o CAP, porque ele é colecionador, atirador e caçador. Por isso Por que é isso CAC. é o nome CAC, tá certo? E é feito pelo Sinarme. No pelo caso, Sigma. se eu quiser ter uma arma para portar ela, para minha Aí é autodefesa, Sinarme, é Polícia Federal. pela Polícia Federal. E aí você, como atirador, você tira pelo Exército. E o registro já não é já é um registro chamado Sigma, que é do Exército. E aí você tem uma outra documentação. Você tem que ter guia de transporte da arma, você tem o registro da arma, você tem o CR É aquilo da que os arma. caras estavam fazendo meme aí. Aí você tem que Do ter toda essa CAC. documentação para andar legalmente e te dar o direito de levar a arma da tua casa para o estande, do DF ou para qualquer parte do Brasil. Entendi. Então, a liberação do porte de armas e dos CACs aí diminuiu os homicídios. Eu não falo que diminuiu os homicídios, a gente só sabe o seguinte: com a liberação da compra de arma, a quantidade de homicídios diminuiu. E outra coisa, vamos ser sinceros, vamos falar que o senhor fosse um ladrão. O senhor fosse um ladrão. Alguns anos atrás, você entrava na casa, certeza que na casa não teria arma. Hoje, para você entrar na casa, você fala assim: opa, será que tem arma nessa casa ou não?
você já está na dúvida. Você concorda comigo? Sim. Então você já entra totalmente diferente, ou muitas vezes você evita. Agora, é muito fácil. Eu vou dar um exemplo típico. Você lembra aquele caso que foi repercussão nacional e mundial do Lázaro? Lembro. Qual foi a única casa que o Lázaro se lascou? Que tinha uma... A casa que o caseiro tinha uma calibre 12. Que em todas as outras casas ele está com horror. O fato já mostra. A arma não é sinal de violência. Eu vou lhe falar, quantos homicídios não, quantas mortes nós temos hoje com carros, com veículos? Supera 1000 e 1000 vezes a quantidade de armas. Então, praticamente, hoje vamos parar, ninguém mais anda de carro. Ninguém mais anda de carro porque o carro mata. Tanto que é uma arma que se não dava para 16 anos. Né? 16 anos pode votar, mas não pode tirar carteira. Pode escolher o presidente de uma nação, mas não pode conduzir um veículo. Essa é uma outra briga sobre a menoridade. Eu já penso totalmente diferente. Se você tem idade para pegar uma arma e ir para a rua meter assalto, você tem idade para ir para a cadeia. Quer uma coisa pior? O senhor é advogado, não é isso? Sim. Qual a diferença se um maior me matar e um menor me matar? Fala mais perto do microfone. Vamos lá. Qual a diferença se um maior me matar ou se um menor me matar? Nenhuma. Para a família, nenhuma. A dor é a mesma. E para a justiça? É um anjo. Um é crime e o outro é ato análogo ao crime. Mas a morte é a mesma. Um pode pagar 20 17 anos, 364 dias. É ato análogo. E ele vai ficar no máximo 3 anos se ficar. Você acha isso justo? Você falou que tem conhecimento do ECA. Você tá no conselho tutelar. Como é que tá essa molecada aí hoje? Tá entrando lá dentro, tá saindo pior? Olha, eu não tenho acesso hoje ao CAGE, vamos falar assim, o CAGE diretamente. Sim. O trabalho na vara da infância é de proteção da criança e do adolescente. Então é questões de maus tratos, é questões de caseiras, abandono. São caseiras, né? É, mas isso, domésticas. A parte criminal hoje, a DCA que faz isso. E eu nunca trabalhei na DCA. Teve vontade também? Não. Eu acho que eu ia ser expulso da polícia antes. Então, graças a Deus, nunca me colocaram lá. É isso aí, gente. Vai curtindo, compartilha, comenta, deixa uma mensagem aí pro Tabanês, deixa uma pergunta. Depois ele vai responder vocês aí nos comentários. E aproveitando, quem não me conhece, que quiser conhecer, isso. Entra no Face, Tabanês DF, no Instagram, Tabanês DF. Estou fazendo um tal de TikTok, mas não está dando certo não, Tabanês DF também. Ou na página www.tabanês.com.br. Siga lá o Tabanês. Tá mostrando toda a sua sinceridade aqui. Tabanês, eu costumo falar com o meu amigo Raimundo Ribeiro. Ontem eu mandei uma foto para ele, eu estava lá no Gilberto Salomão com 500 anos sentado na mesa. O mais novo tinha 90. Então, eu gosto muito de ouvir histórias. E às vezes as pessoas não dão valor a uma história. E eu consigo pegar vários códigos aqui seu, consigo me identificar, consigo me espelhar e consigo me projetar nos seus caminhos, nas suas histórias, na sua trilha, por onde você andou. Então, e consigo reafirmar que a pessoa, quando tem determinação, ela chega onde quer. Eu vou te falar que se eu tivesse 10 fichas, eu não apostaria uma em você. Eu não acreditaria que seria... Eu não vou condenar seus amigos, não, porque também acreditaria que você, falando a verdade, sendo sincero, dentro do Brasil, na capital federal, você ia conseguir 8.078 votos, que eu tenho certeza que vão ser dobrados nessa próxima eleição. Com fé em Deus. Eu tenho certeza. Com fé em Deus, com o teu apoio e com o apoio de todos que todo mundo está assistindo, quem sabe? Meu amigo, tudo que for claro, tudo que for limpo, tudo que for transparente, coloca o nome do Ronan Carlos embaixo aí que eu tô junto.
Eu sou bom pra cobrar, você não tem ideia, E não. é disso que eu gosto, é clareza e transparência. Eu comecei a empreender com 12 anos, e antes já lavava carro, vendia jornal, e a gente sempre almeja, vai subindo e escorrega, cai, vai subindo, escorrega, cai, e aí você vai chegar na sua vida com oportunidades de alavancar a sua vida mais rápido de uma forma errada, ou continuar com a subida mais lenta. E as pessoas não veem as consequências das alavancagens rápidas, das oportunidades erradas que tem na vida. E eu cruzei várias vezes na minha vida com oportunidades erradas e disse não. Se não as drogas, se não as bebidas, se não a prostituição. Aprendo com histórias. Eu tenho uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que era um empresário muito bem sucedido e perdeu tudo. Hoje está numa situação muito triste. E aí eu olho, peguei dele todas as coisas boas que ele sempre me falou, que ele sempre me ensinou, e peguei as coisas que deixou ele na situação que ele está hoje e fujo delas. Que é droga, mulher errada e amigos errados. Essas 3 coisas que ele me ensinou e outras coisas boas que ele me ensinou, eu guardei para mim e é através de história. E hoje eu agradeço a você estar aqui tendo a oportunidade de ouvir a tua história. De campeão, de vencedor. De um cara que eu conhecia de vista das redes sociais ou de ver passar ali dentro de um carro da polícia, um carecão ali com a cabeça pro lado de fora. E hoje ter a oportunidade de saber que você é um cara tão inteligente, um cara que estudou bastante e que pegou todas essas visões e hoje está colocando em prol de nós cidadãos que estamos aqui esperando mais políticos como você. E que você possa fazer voz e ecoar naquela Câmara Distrital. Você possa ser exemplo lá para muitas pessoas ali que precisam ter o teu exemplo. E mais uma frase do meu amigo Raimundo Ribeiro. Eu falei para ele um dia, falei, Raimundo, eu sempre tenho vontade de fazer alguma coisa pelas pessoas e sei que o caminho talvez seria a política, mas eu não me vejo na política, não quero participar da política. Política é uma coisa suja. E aí ele me contou, ele falou, Ronan, mas tem jeito na política. Você já ouviu falar daquele pássaro garça? Você já viu uma garça? Eu falei, sim. Ele falou, uma garça é branca, ela tem as pernas longas, ela anda sobre as águas, ela pisa na lama, mas você nunca vai ver uma garça suja. Então dá para você andar na lama, dá para você pisar por ali sem se sujar. E você, com certeza, será um desses que entrou na política, passará pela política, e eu tenho fé que sairá honrando seu sobrenome, que já ecoou por essa cidade em várias frentes. E eu vou te convidar agora para a gente ir para o nosso quadro Curte ou Esquece, que a gente vai falar aqui sobre umas personas. Vamos lá, diretor? Curte ou esquece? Carlos, eu sou suspeito. Carlos Tabanês. Lógico que curto. Vamos lá, diretor. Química. Curto. Até hoje. Mas mais voltado para aquilo. Eu tive a oportunidade de fazer uma coisa que toda criança gosta. E eu recebi para isso. Você ganhou aquele... Não, aquilo ali eu sempre ganhei. Minha mãe sempre deu aquele... Era o pequeno químico, químico médico, químico experimental e química avançada. Só as caixinhas aumentando. Mas eu tive a oportunidade de fazer o que toda criança gosta. Toda criança gosta de fazer barulho e explodir. Uma parte da minha vida na polícia, eu vivia para fazer explosões, explodir as coisas. Então hoje eu posso falar, tudo que toda criança quer eu fiz. Explodir. Fazer as minhas bombas, como o pessoal fala. É claro que ele curte, diretor. Próximo. Polícia Civil do Distrito Federal, Departamento de Atividades Especiais, Divisão de Operações Especiais. Curto. Olha como eu tava magrinho. Onde você tá aí, Tabanês? De camiseta. É o sarado aí de camiseta? É. Tô falando que o Tabanês era saradão aí, mas vai voltar agora. Eu vou pegar no pé dele. Tô lascado. Tem saudade, Tabanês? Tem. Toda vez que eu vejo uma reportagem de operação, a coisa dá. Eu só não tenho mais saudade, sabe por quê? Porque eu tenho ainda o clube de tiro que eu posso...
Eu só não tenho mais saudade porque eu tenho um clube de tiro que eu ainda consigo fazer essas atividades, fazer as provas de USC, que vai muito à realidade daquelas entradas, daquelas invasões. Mas toda Qual vez o que eu nome do vejo seu uma... clube de tiro também? Clube GS de tiro esportivo. Onde fica? O Gama. No Gama. É. E vou falar, o melhor clube de tiro do Distrito Federal. Quem sabe do Centro-Oeste. Olha aí. Clube de Tiros Clube GS de Tiros. GSI. É. O que significa GSI? Gestão de Segurança Integrada. Gestão de Segurança Integrada. E você que dá aula? Hoje eu tenho uma equipe lá que já ministra aula. Hoje eu sou vice-presidente do clube. Sim. Entendeu? O presidente é o Cleuder. Tá, ok. Quem quiser, então, entrar lá no clube. É só ir lá e aproveita na semana do aniversário do Tabanês, que estão com uma promoção de R$ 986, incluindo psicotécnico, teste de tiro, filiação e taxa do Exército. Aí. GS. Clube GS de Tiro. Clube GSI. Deixa eu ver se eu acho o telefone tá o aqui Instagram rapidinho. aí. Clube GS de Tiro, Instagram também. E o telefone lá, vamos pegar... Gente, porque quando a gente quer os telefones, a gente nunca acha. Menos de R$1.000. Você se filiou 1 ano de filiação. 1 ano de filiação, o filiado tem direito ao quê também? Ir lá todos os dias, treinar, ter as guias de transporte, toda aquela coisa. Com a sua arma e a sua munição. É. E nós temos também uma máquina de recarga lá, onde o filiado ele pode utilizar o equipamento de recarga lá. Eita, quando eu quero um telefone, não aparece um telefone do que a gente quer. Aí eu mato o Cleuder, que é meu presidente do clube, e coloco o telefone dele pessoal. Mas dá no Instagram, o pessoal acha. Acho, na página acho. Clube GSI no Instagram. Clube GS de Tiro. GSI Tiros no Instagram. @ GSI Tiros. Clube GSI Tiros no Instagram. Alguma história que você quer contar aí da divisão de operações especiais? Se eu for contar a história, a gente vai passar... A mais cabulosa. Uma A muito noite legal. que você não dormiu. Não, todos eu dormia. Pra mim, a polícia pra mim nunca foi trabalho, foi sempre diversão. Então quando você faz uma coisa por diversão, você rola 2 dias, 3 dias seguido no... Mas não teve cansa. um dia de você, porra, quase tomei um tiro. Samambaia uma vez, eu trabalhava no 24 horas, e ali, naquele balão de Samambaia, quem entra no Samambaia, tinha antigamente um puteirinho lá. Sim. A gente parava a viatura, rodava a noite toda, e quando parava a viatura, a maioria das viaturas recolhia às 2 horas da manhã para ficar sob plantão, sobre regime de um acionamento. Minha equipe não gostava, eu me divertia lá. Quando dava 2 horas da manhã, a gente ia lá pro balão da Samambaia, ficava parado lá. Aí todo carro que passava a gente abordava. Não interessa qual era o carro. E um dos carros que a gente abordou, ele tentou fugir. E aí o carro rodou, o nosso rodou também. O cara saiu, atirou, pegou o tiro no para-brisa. Aí nós demos... O cara meteu bala na deu, é? Meteu. Aí nós atiramos. Um novinho mais do cão pegou a munição SG que a gente usava e botou 3T. Aí nós atiramos, pegou todos os tiros do cara. O cara quase morre com a queda. Aí prendemos. Aí levamos ele para o hospital, socorremos. Ele às 7 horas da manhã já estava de alta. Aí fui autuado lá no flagrante e tal. Ele tinha feito naquela noite 2 roubos e um latrô. E aí 3 fugiram. E aí nós ficamos na captura 3 dias sem dormir, atrás até pegar os outros 2. Aí pegamos mais um e o outro depois foi por inquérito. E esse já estava pedido, esse que vocês pegaram? Não, ele estava... Foi flagrante continuado. Nós ficamos na captura dele 2 dias, quase 3. Dos 2 comparsas dele. Dos 2 comparsas. Conseguimos prender um e o outro fugiu. Aí foi pego depois com um lá. E o outro teve uma prisão de 1,5 tonelada de maconha aqui. Que isso? E nós fomos para Foz do Iguaçu. Prendemos o cara lá. Saber a fonte. Não, a gente já sabia a fonte. Prendemos o cara e trouxemos para Brasília. E a polícia lá tentando não deixar a gente trazer para cá. Prendemos também, teve outra também muito interessante. Foi a prisão do matemático. Lembra aquele traficante do Rio? Lembro. O matemático veio em Brasília. Fazia Fez uma o quê identidade aqui? falsa. E nós, junto com a inteligência do Rio, conseguimos prender um matemático em São Paulo. Ele era do comando, né? É. Outra também. E aí tem várias. Tem muita coisa divertida, tem muita... Rio tem jeito, Tabani? Hã? Rio de Janeiro tem jeito? Sei não. Tem muita coisa a mudar. Eu tive lá há pouco tempo. Mas eu gosto de ir pro Rio, tá? E subi... Eu amo. Rio de Janeiro eu amo. Eu tive lá há pouco tempo, subi no morro lá. A gente pensa que é só coisa de cinema. Não. Eu fiquei muito tempo. Eu fiz o curso no Rio. Eu
eu fiquei na EZE, onde eu fiz o curso de neutralização de minas terrestres, lá em Realengo. E eu tenho uma kitnet em Copacabana. Então fazia isso, cada coisa, já pegamos na van, tiroteio, e todo mundo abaixa. Eu já sei quando eu vou pro Rio, quem que eu vou pegar a chave. Pode ir pra lá. Eu amo o Rio de Janeiro e amo Copacabana. Não me adianta chamar pra ir pra Barra. O Theo Becker me chamou, fica aqui no meu apartamento, aqui na Barra. Falei, meu irmão, eu não fico em outro lugar, não sei Copacabana. Eu gosto de Copacabana, ali na Barata Ribeiro, fica. Vai andando até lá. É uma kitzinha pequenininha, mas volta tranquilo. Você tá lá uma vez por mês? Não, agora não posso não. Agora eu só viajo dia 4 de outubro. Você vai pra onde? Qualquer lugar. Tá sem destino. Não, qualquer lugar. O primeiro lugar que eu fiz depois da eleição, ganhando ou perdendo, sim, eu viajar. por causa da eleição. É. Tabanês, e aí? Claro que curte divisão de operações especiais. Quer mandar um abraço para algum amigo aí? Todos lá são amigos. Já tem tempo. Agora, os meus amigos mesmo já não estão mais lá. Estão tudo aposentados. São poucos que agora é uma garotada nova. Ó, que espero que honre o que nós fizemos há todos esses anos. eu te falei do Marcelo. Doutor Marcelo? Que é meu primo. Ele era policial. Você trabalhou com ele. Eu estava até falando com ele aqui. Mas é o Marcelo delegado? Qual dos Marcelos? O agente. Esse aqui também que tá careca, lutador de Muay Thai. Rapaz, já tem tempo que eu não vejo ele. Tem muito tempo. Só que ele não engordou, né? Ele é professor de Muay Thai, hoje está com a academia, trabalhou lá na DOE, depois acho que foi para Quinta e ficou até aposentado lá na Quinta. É. Eu já estou com 3 anos aposentado. Eu esqueci o sobrenome dele, ele é casado com a prima minha, é Marcelo, não sei se é Marcelo alguma coisa. Então, claro que curte. Próximo diretor, Paulo Tabanês. Meu irmão, veterinário. Hoje posso falar que é um dos melhores especialistas em leishmaniose do Brasil. Palestrante. Palestrante, ministra vários cursos em várias faculdades, tá? Mas, ô bichinho chato, Ave Maria. Não sei se é porque ele é 9 anos mais novo que eu, entendeu? Vocês são quantos irmãos? Eu e ele só. Só tem os dois. E com uma diferença de 9 anos. Que isso. É. Aí você criou ele praticamente. Não, porque diferente de mim, que eu morei em Brasília, fiz toda a minha carreira em Brasília, ele ficou uns 5 anos ou 6 se não me engano foi em Curitiba. Fazendo Londrina. Fazendo veterinária. Veterinário. É. Mas sempre gostou de veterinária desde a época do zoológico, ele ia para lá voluntário, aquela coisa toda, e pegou a função que ele queria, gostou e foi até hoje. Claro que curte, tá? Paulo Tabanês, um dos maiores veterinários do Distrito Federal aí, o maior em leishmaniose no Brasil. Já atendeu meus filhotes já. E sempre com muita conhecimento. Chega a ser chato, né? Chega a ser chato na hora do atendimento. Tem hora que dá vontade de esganar ele. Ele é muito cuidadoso. É, muito metódico. Ele é metódico no tratamento. Claro que curte. Próximo diretor. Essa aí é a primeira. Fala que não custa pra você ver o pau achando em casa. Essa aí é a primeira dama. Essa é a primeira, Kelly Fragoso. Como é que você conquistou essa mulher aí, Tabana? Baixinho, careca, gordinho. É irresistível, gente. Não tem como não. Mas hoje... Moradora do Guará também? Ela morou no Guará. Você conheceu ela lá? Não, eu conheci ela, sabe aonde? Na GEPOL. O pai dela é perito criminal. E a gente, naquelas festas de 12 de outubro, Dia das Crianças, a gente fazia rapel com a molecada, dando com a viatura, ela tava lá com hoje minha filha de coração. E aí, naquela coisa toda, falei com uma amiga pra amiga falar com ela, e foi indo. Quando eu vi, me tirou de casa. 33 anos? Eu tava com 33 anos, folgado em casa. Falei, me tirou de casa, você acredita? Aí, foi bater o olho da morena. Aquela coisa, agora azar dela. Agora minha mãe não aceita devolução mais não. Tabanês, a gente que tem uma vida muito corrida, né, como você, como servidor público, como empresário, como político agora, às vezes, hoje eu falei essa frase pro Marcelo, estava conversando com ele aqui, eu falei, às vezes só Deus e a sua esposa sabem como foi o seu dia. E outra coisa, ela já estava querendo cedo. Cadê você?
Você lembra aquele burrinho xereque? Sim. Tá chegando, tá chegando? É a mesma coisa. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Porque eu fiz na eleição passada mais de 900 reuniões em casas de família. E ela, praticamente, mais de 850 foi. Então, ela praticamente é motorista particular. Atuante. Ela trabalha na empresa e está dirigindo. Ela dirige, eu estou no telefone nesses percursos que vai. Atualmente, dificilmente ela não vai numa reunião. Aí eu até brinco, eu não sei se ela vai para me ajudar ou para me fiscalizar. Mas está lá. E é isso que conta. Quando você... Aquele pessoal sempre por trás de um homem bem-sucedido tem uma mulher, é verdade. E também realidade, quando tem um fudido também é verdade. Mas eu vou te falar um negócio, eu mudo um pouquinho. Sempre do lado de um homem sucedido tem uma grande mulher. Não vou lá nem atrás, eu vou falar ao lado. Cara, vou te falar uma vez, eu tava num enterro da esposa de um amigo meu. E quando eu tava na fila para dar condolências para ele, Deus tocou no meu coração para mandar uma mensagem para ele. Foi uma mensagem que serviu para ele, serviu para mim. Você já percebeu que a maioria dos tiros que a vida nos dá acerta primeiro as nossas esposas? Ou às vezes elas entram na frente? Sim. Quem é que é o primeiro a defender o tabanês quando alguém fala um A do tabanês? Minha mãe. E depois? Aí é ela. Mas se minha mãe não tiver e ela estiver perto, é ela. Então, geralmente, um ataque a você, ela vai pra cima. E sabe o que é pior? A pessoa me ataca. Ela toma as dores. Aí eu passo, fico tudo normal com a pessoa e ela fica com raiva da pessoa. Isso aí. E aí ela fica. Aí fica me infernizando. Entendeu? Fica infernizando. Aí é até engraçado, né? Porque o ataque é pra gente. Ela entra no meio, toma as dores, rumo o quizuma todo. Passa um tempinho, eu tô normal. E ela ainda continua com raiva da pessoa. Porque leva muito a sério. Tem coisas que a gente, quando vai ficando mais velho, você tá um pouquinho mais velho do que eu, a gente vai começando a ver características em pessoas que você vai relevar. Você vai falar, cara, põe na balança. Eu falo, põe na balança. Se equilibrar, toca o barco. Se desequilibrar e for muito negativo, sai de perto. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Isso é normal. Não adianta. Eu não sou bonzinho 100% e também você não é bonzinho 100%. Agora, o que eu falo para todo mundo? Eu uso a técnica da balança. Tá aqui, ó. Por enquanto que o positivo e o negativo estão iguais, ótimo. Se o positivo dá uma caidinha e o negativo vai na frente, mas é pouco, e depois ele volta e fica equilibrando, ok. Mas se o negativo tá lá em cima e o positivo embaixo, vaza. Vaza que você vai ter dor de cabeça ou isso aí vai te levar pro buraco. É o que eu falo a hora de você saber sair. Né? Tem amizades que você tem que saber a hora de sair. Tem até eu tenho um irmão dependente químico e eu fui até onde a minha saúde mental aguentou. Quando começou a atrapalhar minha saúde mental, Deus tocou no meu coração e mandou eu soltar a cruz, que não era minha. Falou, carrega só a sua. Solta a dele, que ele carrega a dele. E eu me afastei, já tem uns 5, 6 anos. O último encontro que eu tive com ele me agrediu. Chegou, entrou, me beijou. E 5, 10 minutos ali de conversa, ele me agrediu. E eu já tenho mais 3, 4 anos que eu não vejo. E provavelmente não vou vê-lo novamente. Não vou dar essa oportunidade para ele ter esse contato comigo. Cuidado, a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe o dia da manhã. Se a coisa mudar por lá, do lado de lá, né, você pode ter certeza. Mas eu tenho da seguinte, a gente ajuda até um certo limite, depois daquele você tem que deixar a pessoa ir sozinha. Né, porque às vezes ainda não é o fundo do poço. O fundo vai de repente abrir a luz. E aí você falou em casa de recuperação, eu tenho que mandar um abraço pro pessoal da casa lá em Plautina, a casa do Adulão, Caverna do Adulão, que faz um trabalho que eu fui conhecer maravilhoso tirando o pessoal da dependência química. Eu fui semana passada, a gente deu um curso, semana passada não, tem uns 15 dias, nós pegamos esse pessoal dependente químico e demos um curso de eletricista básico, que predial. Bacana, que bacana. Então, para 50 e poucas pessoas que estavam lá internadas. E aí eu fui conhecer a fundo o trabalho deles. Então, tem que dar um parabéns, mandar um abraço
para toda a equipe da Caverna do Adulão, lá em Planaltina. Bacana, bacana. É isso aí, dando oportunidade com um curso para você se profissionalizar e seguir seu caminho. Lógico. Tabanês, então a Morena agarrou seu coração e tá aí do seu lado pro que deve é. Claro que curte, diretor. Se ele não curtir, eu não entro em casa não hoje. Entra em casa hoje. Próximo, diretor. Esses dois aí, a produção diz que é teu filho. São filhos de coração. São filhos da sua esposa, são seus afilhados. São meus afilhados que eu peguei desde pequenininho. Você não teve filho? Não, eu preferi não ter. Porque é o seguinte, se você quer ter um filho, você tem que cuidar. Você tem que dar atenção. Tô nessa aí. E minha vida sempre foi, eu tive sempre um foco, como eu te falei, meu foco era trabalhar, ter minhas coisas, fazer alguma coisa a mais, preparar um legado um pouco diferente. Então, quando eu comecei a namorar com a Kelly, e ela tinha 2 pequenos, e praticamente viraram meus, então eu falei, já tá com 2 mesmo, é bom que eu não peguei a parte que dá trabalho, só fiquei com a parte boa. E aí esperaram, fizeram faculdade, uma fez direito, outro fez educação física, praticamente os 2 já estão praticamente casados, um já está casado, o outro já está morando junto. Eu queria matar o que estava morando junto com ela, mas não posso, então tem que aceitar. E todos muito bonitos, hein? A forma é bonita. Todo moleque muito boa pinta aí. Parabéns, ô Tabanês, Você ganhou um fã, viu, irmão? Obrigado. Você ganhou um fã. Você é um cara que eu tiro o chapéu. Claro que curte, diretor. Vamos pro próximo. Olha aí. Esse aí foi quando eu recebi o título, a medalha do GDF. Caraca, Deus, tu tem que voltar aí pra esse shape aí, cara. Foi naquela época da divisão de operações especiais, acho que foi em 2001. Vamos trabalhar isso aí. Será como que é o nome da clínica mesmo? Corpo Perfeito. Será que ela aguenta desafio? Aguenta. Já tá, meu irmão. Tu tá na tua cola. Vamos ver. Pessoal, vou te botar nesse shape aí, ó. O desafio tá lançado. Quanto tempo o desafio? Não vai dar até a campanha, mas, ó... Quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Hoje que dia? Não vou botar a data de hoje, não. Vamos botar 15, 16. Começando no dia 16 de junho. Já sai daqui determinado, hein? 16 de junho. 6 meses, 16 de dezembro. 16 de dezembro. 16 de dezembro nós vamos para um outro podcast aqui. E eu vou chegar aqui e vamos ver se vai estar assim ou se vai estar baixinho. E aí a gente vai jogar em jogo a clínica dele. Se a clínica é boa mesmo ou só ó. Mas tem que ter determinação. Nós vamos dar as armas. Mas a guerra é dele. Aí já tá saindo bem. Mas tem razão. Vamos lá. Seus pais. Curto. O que esse coroa aí representa para você? Essa coroa. Mamãe é alta, hein? Já é alta. Alta e brava. Tem que... Hoje eu sou o que eu sou graças a eles. A forma que eles me criaram, a forma que colocaram. E uma coisa que meu pai sempre falou. A única coisa que eu vou te dar, que ninguém vai te tomar, é o caráter e os estudos. Se todo mundo entendesse isso, hein, Tabanês? Esse Brasil seria bem melhor, né? Meu pai também não me deixou nada. Mas me deixou uma história e me deixou uma certeza que ele tá lá no céu, mas a minha mãe, e olhando tudo que eu tô fazendo aqui. Mas o foco, eles me deram. E quando eu pôr uma coisa na cabeça, não tem que tirar, não. Eu quero ver o Tabanês nesse shape aí, dia 16 de dezembro. Iremos ver. Pode anotar aí, direção. Podcast Tabanês, dia 16 de dezembro de 2022, eleito deputado distrital de Brasília. Ele tem que estar magro. Eita, lasqueira. Esse dia foi o dia que você recebeu? O título de... Ali a medalha do GDF, do Serviço Prestado pelo Palácio GDF. do Buriti ali atrás, quem era o governador? Eita, não lembro não. 2000? 2000? Roriz? Acho que era. Eu não lembro Você trabalhou com o Roriz? Trabalhei. No governo? Não, trabalhei pela polícia. Segurança? Pela polícia civil. Na segurança dele não. Pessoal não. É claro que curte os pais dele. Próximo diretor.
Pior que eu gosto dele. José Roberto Arruda. Tá me Pior- devendo aqui a vinda aqui no podcast, o Arruda e a Flávia. Ó, a Flávia eu não vou falar nem que sim, nem que não, mas eu gosto do Arruda. Trabalhador. 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 Teve seus problemas, tá pagando. Então todo mundo tem. Se você errou e pagou, você tem que ter uma segunda chance. E eu não sei porquê. É uma coisa de simpatia. Eu gosto. Não, terceira chance, né? É terceira. Segunda. Terceira, quarta. Mas se ele fez 3 erros e pagou os 3 erros, você não tem que, a gente não tem que Sim. reclamar. Se eu fiz a primeira vez, paguei. Fiz a segunda, paguei. Fiz a terceira, paguei. A quarta já quer ser safado. Mas tá pagando. Então se ele tá pagando, tá limpo. Tabanês, quando eu trabalhei na política, eu começava às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã eu descia pra feira que tinha lá na Ave Maria, Praça do Ah, Praça do Bicalho, Taguatinga Norte, Praça do Bicalho. Eu chegava lá às 7h10, 7h20, esse cara já tinha feito a feira. Já tava indo embora. sim. É trabalhador, sim. Ele já tava indo E embora. ó, e como governador, ninguém pode reclamar dele. E ó, depois dos comícios, 11 horas da noite, que eram 3 comícios, depois o último acabava 11 horas da noite, esse homem daí ia pra reunião. É um cara trabalhador. Sim. Espero que todo esse processo que ele passou aí tenha melhorado ele como ser humano. E mora perto da minha casa. Mora de lado, praticamente. Tenha melhorado ele como ser humano e, se for da vontade de Deus, ele vai ter a outra oportunidade Sim. dele e vai fazer um pouco mais por Brasília, porque eu lembro quando o Arruda assumiu, eu fui ao centro da Ceilândia e não reconheci o centro da Ceilândia. Ele limpou o centro da Ceilândia. Você não via aquelas vans que era batendo pega uma com a outra, nego com a metade do corpo lá de fora, uma briga do inferno, empurrando o ônibus. Ele acabou com toda essa baderna aí e moralizou. Levou o palácio lá para Taguatinga, diminuindo o fluxo de carros aqui no plano piloto, no Palácio do Buriti. E, infelizmente, né, teve o seu problema aí. Mas, como eu falei, vamos curtir. Curte Tabanês? Curto. Tabanês curte José Roberto Arruda. Próximo diretor? Governador Ibanez Rocha. Você acredita que eu passei a curtir? Eu não curtia? É mesmo. É. O Ibanez foi uma surpresa pra mim, né? O que Pra acontece? todo mundo, eu acho. O que acontece? Eu tinha uma visão X dele. Eu comecei a entender algumas coisas depois. Ele é meio parecido com você. Não. Não é seco, não? Direto? Eu não sei. Ele Eu tive parece- muito pouco contato com ele. Ele parece que O que resolve. acontece? No Tá, primeiro beleza. turno, eu estava no PROS. E eu dei minha palavra que ia apoiar a Eliana. E palavra dada você tem que cumprir. Você pode se lascar, mas você tem que cumprir. E eu apoiei a Eliana. No segundo turno eu falei com ele, apoiei ele. Eu conversei com ele. Se eu conversei com ele 4 vezes até hoje, foi muito. Estou no partido dele, mas não tenho assim contato nenhum. A única coisa que a gente tem muito próximo é o nome, que o meu é Tabanês e o dele é Ibanez, e o pessoal fica confundindo. Pergunta se eu sou irmão, primo. Não, eu não tenho nenhum tipo de parentesco com o Ibanez. Mas estou começando, se você analisar, eu acho que o que falta no governo ibanez é uma assessoria decente que mostre o tanto que ele é trabalhador, porque ele também trabalha Ele muito. é trabalhador. Ele trabalha muito. Só que ele trabalha e a população não consegue ver. É porque a população quer enxergar um prato de comida em cima da mesa, né? Eles não querem entregar uma obra maravilhosa que ele está fazendo ali em frente ao meu condomínio ali, que duplicando as vias que é só uma mão só que vai para o Paranoá. Ele está duplicando lá, são 5 quilômetros, 5,5 quilômetros, eu acho que de pista. Está lá o valor da obra. E a obra está aceleradíssima. Eu creio que 60 dias ela deve ser inaugurada. E eu vou fazer um pedido para você, meu jovem amigo deputado. Ali na QI 27 foi fechada uma rua que dava acesso à QI 27 aos condomínios ali. Diz que foi um Ministério Público que fechou essa rua por conta de passar por dentro
por dentro do parque de preservação. Uma rua que estava lá desde o dia que na Brasília nasceu e de repente foi fechada. O acesso dos moradores dos condomínios não tinha acesso a chegar na 27. Sabe o que acontece? Infelizmente nós temos um Ministério Público, ele faz um trabalho belíssimo, mas de vez em quando eles se metem onde não deve se meter. Sabe por quê? Porque aquele promotor que fez isso, ele não conhece a realidade da cidade, ele não conhece a realidade de nada. Então quem não conhece a realidade das coisas, põe a caneta do bem achar dele. Aí tu sabe que o micro-ônibus que levava a minha secretária ali da 27 pro meu condomínio, agora ele tem que descer, pegar ali o retorno da JK, subir ali tudo, dar aquela volta, aumentou aí uns 5 quilômetros aí. Mas ele que não pega ônibus, ele que não precisa de nada disso, para ele não faz diferença. E aí porque o que acontece? Ele tem motorista particular, ele tem segurança particular, ele tem plano de saúde, um dos melhores. Você acha que ele está preocupado com esse tipo de coisa? A rua ficou interditada. Fecharam a rua, que foi criada junto com o Lago Sul. Fecharam a rua. Aí o pessoal, as domésticas, desce e vem a pé. Aí põe em perigo e risco, porque é um local ermo, sem Estupro. isso, sem aquilo, tudo isso acontece. Estupro rolando feio. Mas o que acontece? Quem fez isso não conhece a realidade. Ele vive numa cúpulazinha, quadradinha lá, redondinha, onde ele não sabe o que é a vida do cidadão. Tabanês, o que você acha aí do judiciário? Está entrando dentro da legislação. Na realidade, hoje, o judiciário está querendo ser legislativo. Porque eu nunca vi uma situação dessa, onde o judiciário entra e... Como que eu vou falar? Eu não posso nem falar o que eu acho, porque senão o nego vai querer me prender aqui, vai querer bloquear minhas contas, vai querer falar um bocado de coisa. Então sua mulher? Eu prefiro não comentar. Mas que é uma vergonha o que está acontecendo. A credibilidade dele está muito grande. Muito grande, já estou falando. A perda da credibilidade do nosso judiciário está feia a coisa. E tem solução? Eu espero que a solução seja a hora que eles aposentarem, colocarem pessoas sérias, pessoas que estão não pelo um viés político, mas sim pelo que é o certo e o que nossa Constituição pede e diz. Foi Rui Barbosa que falou que a ditadura judicial é a pior ditadura, porque com ela não tem como se combater. Eu não sei quem foi que falou, que em português eu sempre fui bom de matemática, química, um pouquinho de física, mas português e literatura fui péssimo. Mas a pior ditadura é do judiciário. Se eu não me engano foi Rui Barbosa que disse isso. E aí eu não vou lhe garantir, porque isso aí eu passei. Eu creio que foi Mas Rui vamos curtir Barbosa. ele também. Claro que curte, o governador Ibanez também já foi convidado a vir aqui o meu podcast. Maiara Noronha já esteve aqui, contou a sua história. O pessoal tem judiado bastante da primeira-dama, né? Ela é uma moça que veio de baixo, está trabalhando muito pela sua secretaria. Eu não acompanho o trabalho dela. Todo dia. Ela é trabalhadora. Eu não ela acompanho. Tá saindo de casa cedo, tá indo pro front, sabe? Mas a Coronel Sheila esteve aqui e a gente falou com ela sobre saúde e ela falou, olha, falei, pô, lá a grana que vai pra Polícia Militar, ela falou assim, pra saúde é um saco sem fundo. Não. Você sabe que lembra nos 18 dias que eu fiquei? Sim. Um dos pedidos meu, a indicação para que os policiais militares e bombeiros fossem pro IGES, pro INAS, partiu de mim nesse período. E graças a Deus o nosso governador se sensibilizou e colocou. E mais, ainda abriu o espaço para todos os servidores locais poderem ir para o plano de saúde do GDF. Cara, quem fez o pedido fui eu, em 18 dias. Do mesmo jeito que eu fiz o pedido para os policiais militares e bombeiros para que o imposto de renda sobre o serviço voluntariado não fosse mais cobrado. E o nosso governador também se sensibilizou e mandou para frente para que seja feito no mesmo padrão da Polícia Civil, onde o serviço voluntariado da Polícia Civil é feito não é pago o imposto de renda, porque é indenização, diferente do outro. Então, uma das coisas que eu fiz. Então, em 18 dias, eu consegui fazer duas coisas para a Polícia Militar, que eu posso falar, que eu acho que foram um ganho para a Polícia Militar. O governador Hollenberg também, o ex-governador Hollenberg, esteve aqui. Isso eu não gosto, não. Minha esposa é policial, né? E a gente paga plano de saúde particular.
Eu pago também. Né? E agora, com esse plano de saúde aí que aconteceu, a minha esposa, o compromisso que ela tinha era só com o meu plano de saúde, o resto é por minha conta. E o plano de saúde do nosso era por conta dela. Então, ele vai melhorar o salário dela, porque ela vai deixar de pagar esse plano de saúde para mim e para ela. E, cara, uma vergonha um policial civil não ter um hospital, não ter um plano de saúde. É o primeiro que leva a bala. Mas hoje, você sabe que a Polícia Civil já pôde ir para o plano de saúde do INAS, né? Agora tá. A gente entrou agora, né? O deputado Luiz Miranda trabalhou muito no projeto. Um abraço para ele aí. Ajudou muito na Polícia Civil e conseguiu, graças a Deus, esse convênio aí. Só que agora a gente está cumprindo um prazo de carência ainda de 90 dias aí, mas vai sair. E o Hollenberg esteve aqui e você falou aí sobre sindicatos, né? E ele arrancou do bolso aqui, ligou pro ex-diretor-geral da Polícia Civil, o altão lá, esqueci o nome dele. E o Hollenberg tinha prometido a paridade para a Polícia Civil do Distrito Federal. Ele viu que não ia conseguir dar a paridade. A Dilma tinha dado um aumento de 45% para 42% para os policiais federais. Ele fez uma proposta para o sindicato de dar 35% a 36% parcelado em 3 anos. O sindicato negou a proposta. E ele falou aí, se tivesse aceitado a proposta, não era o que eu prometi, mas era 35% a mais no salário deles desde 2020. E você falou sobre sindicatos, né, que às vezes atrapalha, né? Eu também concordo que era melhor 35 e 3 vezes do que nada, porque o último aumento da Polícia Civil, também o Paulo Otávio aí nessa cadeira, que foi de 2002, conseguido no governo Lula. Através do Paulo Otávio, o presidente Fábio Barcelos, que era presidente do Simpol, Fábio Barcelos, Paulo Otávio, em contato com José Disseu, que conversou com o presidente Lula e conseguiu o aumento da Polícia Civil. 2002. Só 20 anos. Eu vou me reservar o direito de ficar calado. Mas o que o Hollenberg fala, eu nunca acreditei. Então, eu sou suspeito a falar do Hollenberg. Então, não gosto, é um direito meu. Sim, acho que foi o pior governo que se teve no Distrito Federal, foi dele. Ele tem um viés social, né? Não, ele tem... Vamos trocar de assunto, que é melhor? Vamos trocar de assunto, que eu acho que eu ganhei mais. Olha, você, diretor, acho que se você botou o governador Hollenberg aí, você tira. Se colocou, tira. É claro que curte o governador Ibanez. Próximo, diretor. Luiz Inácio Lula da Silva. Aí lascou. Quem é em sã consciência, no Brasil, curte o maior ladrão do mundo que teve? Meu irmão, vou te falar que a maioria das pessoas que sentaram aí curtiram. Então, deixa eu falar, quem curte ladrão é o quê? Desculpa falar quem curtiu, mas é um ponto de vista meu. Se você apoia um ladrão, você é igual ou quer ser igual. Já respondi, né, ô diretor? E dessa polarização, essa polarização que está no país, se o nosso ex-presidente aí foi eleito, aí eu não posso falar contigo. Aí lascou. Deixa eu falar. Aí a população do Brasil tem que se lascar, tem que se ferrar. Você acredita nas pesquisas? Não. As pesquisas erraram em 2018. Deixa eu falar. Eu rodo muito. E eu ando 3.500 km por mês. Nesses últimos 3 anos, mais ou menos. Eu posso falar o seguinte. A cada 10 pessoas que eu converso, 1, 2, no máximo 3 apoiam o Lula. Quando apoia? Só se eu tiver... mas eu tô no Distrito Federal, que é um ovo. Mas o que a gente vê no modo geral, eu acho muito difícil nós temos um novo presidiário presidente. E vai ser uma vergonha nacional. Internacional. Nacional e internacional. Só se a população foi muito burra. Agora, é um direito dela votar em quem ela acha melhor. Agora, se ele chegar a ser presidente, desculpa,
a população tem que pastar. E tem que pastar com um capim seco. Mas a gente só vai saber no dia da votação. Não vou falar sobre urnas pra gente normar. Aí Problema com aquele seu parceiro. Aí vai dar mais problema ainda. Então vamos deixar quieto, não vamos falar sobre isso não. Mas Não, só tem essa alternativa para ele ganhar. Tabanês não curte o ex-presidente Lula. Próximo diretor, Jair Messias Bolsonaro. Olha só, eu sou suspeito a falar, porque ele fez umas coisas pra gente dos clubes de tiro e quem gosta de arma, que mudou a vida de todos os clubes, tanto que saiu de 2, 3 para 33 clubes. Ele deu a liberdade da população escolher se quer ter arma ou não. O problema é que a gente tem que ter respeito. Quem não gosta de arma, não compre. Mas quem gosta de arma, que tem o direito a poder comprar sua arma. Então, nisso, ele fez uma coisa que nenhum governo anterior fez. Então, isso está de parabéns. Nós sabemos que tem algumas horas que ele dá umas extrapoladas. Mas, se você analisar a pergunta, tem alguém melhor que ele hoje? Se tiver alguém melhor que ele hoje, eu voto. Mas, até agora, eu não achei ninguém melhor. A realidade é essa. Ele faz alguns exageros, ele faz algumas coisas que a gente não espera de um presidente. Faz. Aqueles apontamentos que eu te falei, que a gente vai entendendo o ser humano. É um tiozão, capitão da polícia do exército, né? Militar, 4 filhos. Então o que acontece? Né? Acontece umas coisas que até eu duvido. Falo assim, não acredito que ele falou isso, não. Mas ele fez coisas que ninguém nunca fez aqui. Então isso é muito importante. Todo mundo falou da ivermectina, você lembra? Lembro. Trucidaram ele. Agora tem pesquisas que falam que a ivermectina, tantos por cento a mais, teve sobrevida, teve vida que tomou. Tabanês, eu como atuante na área da saúde, acho que o Bolsonaro, eu compreendo ele bastante, porque eu tenho números, né? Dentro do laboratório eu tenho números que em 2020 a pandemia estava mais na TV do que na rua, e que 2021, o janeiro de 2021 foi realmente a chegada da pandemia no Brasil. Pelo menos no Distrito Federal, onde eu tenho base de números. E o que ele pecou, eu acho, que ele poderia ter feito visita aos hospitais de campanha. Sabe essa disposição que ele tem para fazer motociata, para fazer esses movimentos? Eu acho que ele faltou nele uma acessibilidade um pouco maior, porque, como eu estou te falando, 2020 a pandemia estava mais na TV do que na vida real. E ele chegou a 2021 e ele sabia disso, né? Pelos dados que o Ministério tinha ali, e ele batia conta. Mas 2021 o negócio pegou fogo, acho que ele devia ter sido... Eu queria ver o Bolsonaro entrar com um colete dentro de um hospital de campanha daquele e visitar um outro, se ele tivesse feito isso aí, porque muita gente perdeu parentes, né? Muito parentes. E porra, falar aquela merda do não sou coveiro. Agora, eu vou te falar uma coisa. Essa doença não dá pra ter ideia. Não. Porque eu não parei hora nenhuma. Eu movimentei o tempo todo. 2020 foi a campanha de vereador e prefeito. 2021 a gente continuou trabalhando na pré-campanha, como eu te falei, visitando as pessoas, eu só usava máscara. E eu vou te falar um negócio. Tudo isso, sabe o que eu peguei até hoje? Não pegou ainda. Eu peguei 2 dengues seguidas, uma atrás da outra. Que isso? Na minha casa, minha esposa pegou o Covid, minha filha pegou o Covid, me abraçaram, eu dormi com ela. Eu não tinha pegado Covid até o mês passado. Eu ainda não peguei. Peguei no Rio. Eu ainda não peguei. E olha que eu viajei, eu andei, eu fui em todo lugar, as reuniões continuaram, as famílias dando atenção para um, para outro. E olha, eu não peguei nada, eu acho que ela tá chegando naquela fase final que os casos estão muito altos. Né? Mas você viu que os casos estão altos, mas os índices de fatalidade estão muito baixos. Por baixos. conta de quê? Olha só, eu tenho um professor de música formado na UNB e na minha casa dá aula pra mim de música, que é um sonho que eu tenho desde criança. Nunca tive coragem de revelar pros meus pais, porque eu tinha medo do meu pai me bater, falar, vai trabalhar, vagabundo, negócio de cantar. Você curte vagabundo. Aí ele, na minha casa. Aí quando foi um dia lá, a gente conversando, eu vi que ele era bolsonarista e tal. Aí eu falei assim, tu vacinou? Ele falou, não. Falei, irmão, minha esposa não vai deixar você entrar aqui dentro de casa. Minha esposa tem lúpus.
Ela é grupo de risco. Então se você não vacinar, a gente vai ter que encerrar as aulas. Ele encerrou as aulas. Essa é a imbecilidade que se tem. E quem passou isso? Sim, esses são os erros que a gente está falando. Poderia uma frase, pessoal, olha, é opcional, pessoal. Quem quiser tomar, toma. Assim, eu sou o cara que não sou médico, estou dentro da área da saúde, mas sou a favor da ciência. Se eu tô com a dor de cabeça e esse remédio é o que vai resolver o meu problema, meu amigo, eu vou tomar ele. O que acontece é o seguinte, infelizmente. Lembra os erros que eu falei? Todas essas algumas imbecilidades que ele fez. Mas hoje, lembra a balanceira que a gente falou no início? Sim. A balança dele está mais alta do que está mais baixa. Então, se alguém chegar e falar assim, fulano de tal é melhor. Se me provar que o cara é melhor, eu posso até apoiar. Mas hoje eu não vejo ninguém com condições de disputar com ele. Tá Ele bem. hoje só perde para a urna. Também acho. Só. Mas é um ponto de vista meu. Não estou fazendo afirmação se a urna pode ser fraudada, se não foi. Só estou falando que a única coisa, pelo que eu vejo no Brasil todo, ele só perde para a urna. Eu acho que tentaram inviabilizar o mandato. Não, estão inviabilizando. Ele vai completar 4 anos sem conseguir Fazer governar. nada que ele tinha que fazer, porque alguém sempre entrava que não era, nem tem sendo provocado, já ia lá e falava, não pode. Olha só, vamos falar do induto? Gente, nós tivemos induto presidencial de terrorista, de assassino, de traficante, de muita coisa. Aí o indulto que foi dado por uma pessoa que só falou mal do STJ, esse não podia. STF. Gente, é uma vergonha isso. Isso sim que se chama E ditadura. o pior é o cara mostrar o vídeo, né? Do cara falando que é inquestionável. Sim. E aí o cara, quando chega a vez de uma outra pessoa, é muito complicado, meu amigo. Claro que curte o presidente Jair Bolsonaro. Tem mais alguém, diretor? Escapou. Finalizou. Quantas Mas horas? você queria perguntar se curtia o post. Curte o meu podcast? Tá bom. Claro que curte. Quantas horas? Tabanei, estamos com quase 2 horas de bate-papo. Eu vou te entregar essa câmera para que você deixe um recado para os seus seguidores, para os seus eleitores, para os seus amigos, para os seus fãs, para as pessoas que gostam do Tabanês e que hoje eu fiquei muito feliz de conhecer você mais de perto, conhecer a pessoa que você é. E como eu sempre costumo dizer, entra um convidado, sai um amigo. Verdade. Pode contar comigo aqui para o que você precisar, meu irmão. Obrigado. O que eu puder te ajudar, você E pode quanto ter ao recado certeza. que você pediu na câmera, eu vou deixar 2 recados. Não é pouco. Fala mais pertinho do microfone. 2 recados que eu vou deixar. A primeira frase. Você não é obrigado a prometer nada para ninguém, mas se prometer, cumpra. E o segundo. Não esqueço quem me ajuda, mas também não esqueço quem me sacaneia. Esse é um recado bem dado. Curto e direto. Esse foi o 26º episódio do 61 Podcast com Sai Daqui Agora esse grande amigo, Carlos Tabanês, contando aqui a sua vida, a sua história, a sua trajetória e provando mais uma vez que quem tem determinação chega aonde quer. No 27º episódio, entrevistaremos a dona Rita Cadillac. Eita! Eu já disse à minha esposa que eu vou fazer uma foto dando um beijo no bumbum dela. O pau te acha quando chegar em casa. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Chama um amigo para conhecer o canal, conhecer essas pessoas. Os meus amigos, peço a vocês que deixem aí. Encontro muito amigo pessoalmente e eles... Pô, eu tô gostando lá do teu podcast, mas por que não comenta? Então deixa um comentário aí. Os meus amigos, os amigos dos Tabanês. E compartilhe também, né? Compartilhe. E o que precisarem aqui do Distrito Federal, Carlos Tabanês está no gabinete. Tô mais não, agora eu saí. Eu fiquei só 18 dias. Você ficou 18 dias? 18 dias na Câmara e fiz aquele estrago, como o pessoal fala. Então você não está mais lá na Não, Câmara, não tô mais não. Então, siga o Tabanês aí no Instagram.
Tabanês DF. Tabanês DF. No Face, Tabanês DF. Tabanês DF. www.tabanês.com.br ou entre em contato no 99281 5222. Repetindo, 9928 15222. Tabanês também está com programa na rádio? Ao sábado de manhã, eu estou sendo quase todo sábado convidado. Radioatividade? Não, sábado de manhã, às 6 horas da manhã, eu estou na rádio Sucesso News, convidado lá. E sou convidado quase sempre no Fala DF, na Radioatividade 107,1, de meio-dia às 2 horas da tarde do sábado, na atividade. Então você que gostou aí do Papo do Tabanês, vai lá no programa. Até o próximo episódio, um abraço, fiquem com Deus. E eu quero entregar aqui pro diretor, lembrou, uma lembrança, Tabanês, do nosso 61 Podcast. Um troféuzinho. Vou tirar aqui da embalagem já pra gente tirar uma foto com ele. Você guarde lá no meio dos seus muitos troféus, das suas medalhas que você tem lá, que você adquiriu em toda a sua vida. Essa lembrança desse dia especial, que a gente pode ouvir a sua história de vida aqui e aprender um pouco aí com você. Muito obrigado. E vou guardar lá no meu escritório particular para ninguém quebrar. Com certeza. Um abraço para vocês, até o próximo episódio. Valeu, direção, valeu, produção, muito obrigado. Apesar de ter queimado o pão de queijo, né? Pão de queijo que é bom. Mas o primeiro estava gostoso, o segundo estava queimado, o terceiro ficou bom. Ficou bom.